Eu cobri BRICS, G20 e COP agora do Lula, a tríade do inferno. Todos mal organizados. Tinha só um galpão em Belém, com 35 graus, sol do Pará, né? Esses ares, muitos deles, ao invés de jogar ar frio, jogavam ar quente pra dentro. Tudo isso alimentado a diesel, que é ultra poluente. Agora o governo Lula criou um gabinete do ódio, uma milícia digital organizada, estruturada de dentro do Planalto, né? Você vê os perfis, o que eles escrevem, é claramente chato de GPTzão, mas sem medo de ser feliz. Então tem esse curto-circuito dentro das redações. Os mais novos não sabem o que estão fazendo, geralmente também estão tomados pelas drogas, né, literalmente, e os mais velhos vivem num mundo que não existe mais. Então onde tá o lixo que tá. Imagina, né? O Carlos dando aula na faculdade. O Twitter, ele é a rede que dita as outras. Tanto que alguns temas, às vezes, estouram no Twitter, vira trend no Twitter, depois ele alimenta as demais. Muita gente... São os três grandes mistérios, assim. Quem é Satoshi Nakamoto, onde está Daniel Fraga e quem é Joaquim Teixeira. Fala, pessoal! Estamos aqui, então, para gravar mais um episódio, hoje com dois jornalistas diretamente da Itália, quer dizer, um italiano e um meio italiano, Carlo Caucci e João Bellucci. O pior que eu falei brincando, mas é italiano mesmo? Sim. Eu peguei a cidadania italiana justamente pelo Bellucci. Então, Carlo, bem-vindo. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado pelo convite. E João, obrigado por estar aí também. Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês. Até, Carlo, eu fiquei curioso. A gente tem que falar sobre a COP30, né? Que você acabou de chegar de lá. Mas antes eu queria saber, se a gente não vai esquecer disso, como que você chegou aqui no Brasil? Você nasceu na Itália? Eu nasci na Itália e me formei lá, vivi até 26 anos lá. Cheguei no Brasil em final de 2012, por acaso. Porque, na verdade, eu vim a primeira vez em 2008 fazer um estágio aqui no Brasil, na agência italiana de notícias, né? Que chama ANSA. Eu estava na faculdade na época, eu tinha 6 meses entre o bachelor, né, como se fala na Europa, né, 3 anos de formatura e os 2 de mestrado. E aí 6 meses, buraco, todos meus amigos iam para Ibiza, para Formentera, encher a cara, curtir e tal. Eu falei, quero trabalhar, fazer alguma coisa. Fui lá e pedi fazer um estágio na seção exterior, né, da agência italiana. Eu queria ir para Paris, né, que eu tinha feito intercâmbio lá, tinha uma namoradinha lá em Paris e tal. Aí chegou lá, passa o processo seletivo, falaram, não, só tem São Paulo. Quer ir? Falei, São Paulo, correspondente-chefe, teve um AVC, não consegue mais digitar, precisa de um jovem para ajudar. Você quer ir? Vamos, né? Aí vim para cá em 2008, fiquei 6 meses, depois voltei, fiz mestrado, trabalhei na ONU, na União Europeia, e depois em 2012 me chamaram de volta para trabalhar aqui. Você sabia português? Ou você aprendi aqui. Aprendeu aqui? Eu tenho parte da família que tá aqui de imigrantes, né? Como todo italiano tem, ou tá aqui ou tá na Argentina, né? Então todo mundo tem uma parte da família aqui. Então eu tinha já vindo para algumas férias, visitar, eles vieram para lá e tal. Mas eu nunca tinha feito escola no Brasil, nem tinha sido alfabetizado, tanto que eu aprendi a escrever português aqui, né? Tanto que eu tive que fazer um curso Estado de Jornalismo, o curso Abril de Jornalismo, na época existia ainda, para aprender a escrever em português, porque eu ia aqui para escrever em italiano, numa empresa italiana, né, para fazer matérias do Brasil, mas para Roma. Então eu tive que aprender na marra. Foi duro, foi difícil, mas acho que valeu a pena. Qual que foi a primeira empresa que você trabalhou aqui? Eu trabalhei no Estadão. Na primeira empresa foi Estadão, né? Porque depois que eu saí dessa, porque eu percebi que era legal lá, mas a imprensa brasileira era mais animada, né? O negócio era mais legal. E aí em 2013 fiz o curso Estado de Jornalismo, né? O único gringo no curso Estado de Jornalismo. Aí lá foi um curso de verdade, com outras pessoas já formadas em jornalismo brasileiras, né? Eu era gringo, cota gringa, né? Vamos dizer que entrei por cota, usei as cotas, brincadeira, não tinha cota lá. E aí depois eu aprendi, depois eu passei para Veja, fiz o curso Abril, né? Porque eu sentia a necessidade de fazer, quase entrei na Folha também, fiz o curso Folha, mas já estava na Veja, aí preferi não, né? O jornalismo animado é uma boa característica. Boa definição, né? Pro jornalismo brasileiro, né? O cara não quis falar mal mesmo, né? Tudo bem, diplomático. Assim. Então, eu convidei vocês dois aqui, primeiro, porque o Carlos tem, eu acho, muita experiência com esse jornalismo de notícias, jornais com autoridade, né? E o João também, além de ser comentarista e tal, ele tem a página Dama de Ferro no Twitter, né? Que é muito famosa. Isso. Então tem muita experiência aí com notícias, vídeos falsos na internet. E eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso. Agora, com inteligência artificial, esses dias me peguei meus amigos assim, conversando, um perguntando pro outro, cara, como a gente faz para distinguir o que é falso e o que não é falso? Mas antes de a gente entrar nesse assunto,
O Carlos acabou de voltar da COP30, né? E eu estava contando que passou alguns perrengues lá. E bota perrengue com P maiúsculo nisso, né? Eu lembro que eu acho que o ano passado, ou esse ano, eu vi você em algum outro evento do governo, não sei se foi da ONU e tal. G20, eu tava no G20, eu cobri BRICS, G20 e COP agora do Lula, a tríade do inferno. Todos mal organizados. Olha, vou falar pra você, BRICS e G20 não foram tão ruins assim, né? Tiveram vários problemas, né? Por exemplo, acho que foi no G20, não, foi no BRICS, que não tinha água, né? Foi no Rio de Janeiro, né? Fui num espaço que já bem estruturado, lá perto do Museu de Arte Moderna do Rio, né? Dentro do museu, basicamente, né? Bem fácil de chegar, perto do aeroporto Santos Dumont, então assim, a logística tava ok. O problema é que você chega lá e não tinha água. Não tinha, tava um calor infernal e não tinha o que beber pra gente estar. Mas tinha cerveja. A gente tava lá, então tava disponível uma cerveja, tanto que foi a brincadeira que a gente fez ao vivo na Oeste, né? Lá de mostrar a cervejinha do Lula para o público. E no BRICS e no G20 também foi mesmo lugar. Mas lá os caras aprenderam, né? Melhoraram um pouco a internet também, então foi um pouquinho melhor, mas também não foi tão fácil. Agora, a COP foi um desastre, tá sendo, né? Um desastre total, infinito e homérico. Porque a cidade também não tem uma expertise, né? É bom deixar claro que, por exemplo, se é alguma coisa em São Paulo, Rio, ainda que você falou, foi no Rio, né? BRICS foi no Rio. Os dois foram no Rio. Muito complicado. Agora, Belém nunca recebeu nenhum grande evento, né? Uma cidade de menor porte. A cidade quer o legado da COP, né? Que tem até umas obras ali, você vê muitas que não terminaram, né? Mas tem essa questão do clima, você até mencionou do ar-condicionado, né? O ar-condicionado não funcionar, cara, é uma coisa... Quem já foi pra Belém, pô, já morei em Natal, você também... todo mundo é de lugar quente, assim, que sabe, cara, é insuportável, né? Não tem como. Ar-condicionado não tá funcionando? Não, assim, o negócio assim, foi insuportável de igual. Inclusive, já vou aproveitar pra pedir pra colocar ainda mais frio, porque agora voltei de Belém com terror de lugar quente. Assim, como chama? Tô repelente a qualquer lugar que tenha menos, que dá mais de 12 graus. Assim, né? 16, né? Bota no talo, assim. Não, assim, como é que foi organizar a COP? Pegaram o antigo aeroporto, pegaram a pista do aeroporto, ou seja, 1 quilômetro de pista, e fizeram em cima da pista do asfalto, fizeram um galpão, basicamente, só para a COP, né? Fizeram isso, imagina só, sem licitação, né? Entregaram para uma organização internacional chamada OEI, que teve o único mérito de ter contratado a Janja no começo do mandato de Lula, então assim, tudo errado, né? Tanto que está tendo uma investigação do TCU, está tendo até um pedido de CPMI sobre isso. Fizeram um trabalho porco, tanto é que, imagina só, um galpão em Belém, com 35 graus, sol do Pará, onde o sol lá é forte, né? Tentaram botar 160 ares condicionados gigantescos dos dois lados desse galpão, desse corredor gigantesco, só que não funcionavam. Né? Esses ares, muitos deles, ao invés de jogar ar frio, jogavam ar quente para dentro. Tudo isso alimentado a diesel, que é ultra poluente. Então, assim, um negócio absurdo do absurdo, entendeu? Eu não tinha parado pra pensar em a COP30, que alimentada a diesel. São o pessoal que gosta de evitar a emissão de carbono e quer tal. Salvar o ambiente, mas usando diesel, né? Mas assim, foi a COP dos contrassensos, a COP da hipocrisia, já que Belém, a gente estava falando, não tem capacidade para tanta gente assim, estão chegando em Belém 50, 60 mil pessoas, né? Tudo junto. Então não tem capacidade hoteleira para isso. O que o governo fez? Além de basicamente tentar desesperadamente convencer as pessoas a cederem suas casas, né, para Airbnb, etc., não ia dar conta, o hotel não ia dar conta. Alugaram 2 navios transatlânticos. O governo brasileiro pagou 2 transatlânticos de luxo. Mandaram vir da Itália, só para isso, 14 dias de navegação, vazios, gastando centenas de milhares de litros de diesel de navegação, poluindo sem parar, vão ficar parados do dia 4 de novembro até dia 25, 26 de novembro, mais ou menos, no porto, nem no porto de Salvador, de Belém, porque o cais não aguenta. É muito, muito profundo o navio, então não vai aguentar. Colocaram a 40 quilômetros de distância, esse negócio que era um terminal portuário petrolífero, na frente de uma favela. Então você tem esses 2 navios de luxo, ligados 24 horas por dia, queimando diesel com o negócio, com a chaminé lá, todo vapor, na frente de uma favela, onde não tem nem esgoto, nem lixo tá na rua assim, e os caras, delegados que estão lá, 6 mil quartos, esses 2 navios de luxo, tem que descer do navio, fazer 40 quilômetros, passar no meio da favela, e até lá, gastando combustível de gasolina, né, de carro, e depois mais 40 quilômetros para voltar para lá e dormir no navio que queima diesel. Então assim, se isso não é um absurdo sem tamanho, se não é uma hipocrisia infinita, eu não sei o que é, né?
A gente tava falando, né? O pessoal que quer controlar a temperatura global não consegue controlar a temperatura do próprio evento, do próprio evento. Então, é ridículo. A Greta tava lá ou não? A Greta não apareceu, né? Ela tá mais interessada na Palestina agora do que passou a moda lá na Europa. Isso fica bem claro, né, cara? Toda essa contradição, mas você observa também que deu um cansaço na pauta ambiental, nas pessoas como um todo, né? Então, tá se falando disso há muito tempo, né? O mundo ia congelar, depois ia esquentar, agora eles viraram mudanças climáticas. Mas você vê mesmo nas pessoas que aderem a essa pauta, há um cansaço também disso, né? Porque foi o que você falou, todo mundo tá vendo, né? O barco lá, o transatlântico, falei, e aí, né? Mas é muito complicado, eu não sei né? se cansa não, hein? Eles continuam batendo na mesma tecla e... É que eu digo da aderência na população, né? Nesse sentido, né? O pessoal vê que é uma besteira, sim, com certeza. Então, muita gente tá vendo sua vida piorar por causa disso. Né? Na Europa, claramente, as escolhas que a União Europeia fez de obrigar as pessoas a cessarem alguns comportamentos e atuarem outros de forma obrigatória, tá piorando o padrão de vida delas, né? Aqui em São Paulo a gente vê isso. Esse bendito negócio em pequeno, muito pequeno, esses canudos que não servem para nada de papel, mas de plástico, por exemplo. Imagina só multiplicar isso por 10 mil. Na Europa, por exemplo, chegaram a proibir a produção e a venda de carros a combustão em até 2035. Isso que aconteceu. As fábricas de carros, montadoras, falaram, pô, peraí, 2035 é amanhã. Então vou parar de produzir agora. Então vou parar de investir, vou começar a demitir gente agora. Então a Volkswagen já vai fechar 3 plantas na Alemanha, coisa que nunca aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, por causa dessa histeria. Então tem gente perdendo emprego por causa dessa folia verde, né? A gente tem um vídeo ali o vídeo 0, que eu achei depois, daí eu já tinha colocado 1. Pode colocar eu encontrei da COP30 e fez bastante sucesso esse vídeo. Não sei se o Carlo... Vamos dar uma olhada aí. O Carlo viu lá essas atrações, que tinha muitas atrações. Sim. Não, isso aqui essa daí é a cena onírica da COP30. A gente está vendo pessoas, são seres humanos que estão dentro dessas máscaras, né, de bichos, né? Que é lá atrás? Você estava nesse dia ou não? Não, eu não estava porque eu estava, quer dizer, eu estava na COP, mas não estava nesse lugar. Isso aqui o piso é verde, né? É chamada Green Zone, ou seja, é a área onde está aberta a sociedade civil, basicamente as ONGs estão lá, né? É uma grande micareta esse lugar. Tem gente fazendo miçanga no chão, tem índio fazendo tatuagem, tem stand assim, até da Palestina, que não tem nada a ver com meio ambiente, um negócio assim. E apareceu essa turma, esses caras com vestido de bicho, quadrúpedes, né? Tinha nome de 4 patas, né? Inclusive, assim, vocês estão vendo que tem bichos, né? Tem urso polar, tem camelo, entendeu? Isso aqui no Brasil tem um jogo do bicho camelo, né? Então, muito mal feito, né? Assim, tem uma tartaruga dando um tapa na orelha também, uma mulher dando um tapa na orelha, a tartaruga o título é o melhor. É o Curupira. É o show da Xuxa lá atrás. Então, assim, é um show de horrores, entendeu? Uma micareta e a gente tá passando vergonha. O que seus colegas italianos falam? Não, assim, o negócio virou palhaçada. A TV Suíça, por exemplo, ela obviamente está mostrando os absurdos dessa COP. Por exemplo, no meio da COP, o governo do Pará está derrubando 14 quilômetros de floresta amazônica para fazer o Rodoanel de Belém, né? Uma estrada. Foi isso que o Trump falou, não foi? Exatamente. A Rodovia da Liberdade, a TV Suíça foi lá, mostrou isso. São 14 quilômetros por 30 de extensão, né? Que tudo bem, tem que fazer, mas no meio da COP é um pouco um contrassenso, né? E vai basicamente dar uma nova entrada para Belém, né? Então, assim, é ridículo. A questão de todos os jatinhos particulares que chegaram lá, dos VIPs, entendeu? O aeroporto de Belém lotado de esses jatinhos que eu via, quando eu cheguei, eu vi esses jatinhos lá nos hangares, os coquetéis, né? Obviamente, regados a vinhos e a champanhe de luxo. Então, isso que está acontecendo. Né, até porque a própria solução deles de energia elétrica e tal é bastante questionável do ponto de vista ecológico, né? Vamos colocar assim, que questão das baterias e tal, a produção de hidrelétricas para energia, também é uma resposta questionável, não é isso? Porque não há uma clareza de, vocês estão falando tudo isso, que vocês não resolvem a organização da COP, vão resolver a energia, mas os dados não estão muito claros quanto a isso, né? Não é uma clareza que vai resolver de fato, né? É que tudo é só para propaganda, mas não é muito praticável, né? Você pode ver que daí a hora que eles precisam organizar um evento, todos usando o avião, não é praticável no mundo real. É isso. E outra, tem de novo, a enorme hipocrisia de fundo, porque, por exemplo, vamos transformar então cada casa numa pequena central energética usando painel solar. Quem produz painel solar? É a China. Como é que ela faz painel solar? Usando um sistema, primeiro usando mão de obra escrava. Então é tudo menos que sustentável, né? Sim. Ponto número 2, usando minerais que são extraídos com mercúrio, estão devastando os terrenos, né? Terras raras são extraídas e são trabalhadas, refinadas de uma forma devastadora para o meio ambiente, né? Então tudo aquilo que a gente não poderia fazer, é impossível produzir painel solar no Brasil a um custo aceitável, ou na Europa, por exemplo,
porque as nossas leis são muito rígidas de proteção ao território, ao meio ambiente, etc. Então a gente não vamos desmatar, não vamos, vamos minerar aqui, mas vamos comprar painel solar da China que faz tudo isso para vender para a gente, né? Então, inclusive subsidiado para matar a concorrência interna, né? E eles desmatam lá e devastam lá. Então é uma enorme hipocrisia. E painel solar que tem uma duração média menor do custo ambiental dele de ser produzido. Para nós não dura 10 anos, dura muito menos. E a sua eficiência energética vai diminuindo ao longo do tempo. Então é um contrassenso imenso. Ou, por exemplo, outro caso típico, carro elétrico. Carro elétrico é uma bomba ecológica. Por quê? Primeiro, carro elétrico tem que ser alimentado com energia elétrica. Qual que é a matriz energética da China, por exemplo? Qual que é a matriz energética, sei lá, da Polônia? É carvão. Então você pega, queima carvão, detona o meio ambiente para criar energia elétrica para alimentar o carro elétrico. Ponto número 2, aquela bateria de lítio, aquilo ali não é só lítio, é lítio, um monte de outras terras extremamente poluentes. Passou 10 anos, você não pode reutilizar, não dá, tem que descartar. E vai descartar onde? Vai empilhar, mandar pro sol para derreter? Então é um contrassenso, é tudo muito absurdo, só que isso está criando problemas evidentes e cada vez maiores para a população, especialmente mais frágil, que falou basta e não cai mais nessa, né? A gente não sabe como que vai ser a durabilidade desses carros, né? O pessoal tá comprando, mas vamos ver aí se vai durar 5, 10 anos. Você sabe que os carros são bons. Você pega Uber, eu não tenho carro elétrico, eu tenho a combustão, mas o pessoal que tem fala que o carro é bom, ele tem bom desempenho e tal, não é nem essa a questão, né? Agora, quando ele entrega a bateria, por exemplo, né? A bateria não tem o que fazer, né? Mas a durabilidade a gente não sabe. Não né? sabe, exatamente. Isso, não tem uma geração, você não tem 20 anos de carros elétricos na praça. Eu tenho uma Kombi 74 que ela tá funcionando lá ainda. E funcionará até... Com um alicate e um arame, eu arrumo qualquer coisa lá. Entrando no assunto que eu propus antes, agora tem o vídeo 1 aí que você pode deixar engatilhado. Eu comecei a ver alguma relevância nos portais de notícia, que a gente parece que tinha que abandonado eles, não tinha credibilidade. Mas com a internet, com a loucura que está hoje, com já de vídeo falso, IA e o pessoal querendo inventar notícia falsa, a gente começa a ver que, tipo, portais como a Revista Oeste, os portais de autoridade começaram... A gente consegue ver a importância deles hoje. Então, aquele jornalismo tradicional parece que agora está fazendo mais sentido do que nunca, né? Você tem uma fonte confiável, alguém que você pode... sabe que tem o nome em risco ali, né, para colocar. Mas antes da gente erguer a bola do jornalismo tradicional, você pode botar o vídeo, acho que é o vídeo 1. O Carlos vai ter que defender aí os colegas dele. Dá um play aí para nós, por favor. Luiz lê 900 páginas por hora. Isso equivale a um livro como este em 1 horinha. É muita coisa, são 15 páginas por minuto. E para provar este talento que ele tem, nós vamos propor um desafio. Com a ajuda do cronômetro, vamos contar quanto tempo ele gasta para ler uma página. Aceita o desafio? Com certeza. Vamos lá, então. Quando eu falar já, você pode começar, tá bom? Tudo bem. Vamos ver. 1, 2, 3 e... já! Pronto. Olha, 5 segundos. Microfone da Globo, hein? Não, assim, gente... Como que se explica uma reportagem dessa? É que assim, a distribuição neuronal entre os jornalistas não é equânime, né? E claramente não é uniforme. Temos sérios problemas cognitivos em muita gente. Mas assim, temos vários casos como esses. Acho que nesse caso não é nem fake news. É burrice, né? Não é? É aquilo que o nosso mestre Augusto Nunes sempre fala, a besta quadrada, né? E as bestas quadradas no jornalismo, elas se reproduzem, né? O jornalismo pulula de quadrúpedes, entendeu? Então, assim, não é o único caso. Temos casos também me lembro um tempo atrás, uma reportagem de uma Mega Sena. A Mega Sena tá 200 milhões de reais. O jornalista responde, se você der 1 milhão de reais para cada brasileiro, ainda sobra um troco. Então é isso, entendeu? E ninguém manda embora essas pessoas. Então esse é o drama. Pô, primeiramente, que você pegar qualquer faculdade de jornalismo hoje, eu dou aula em faculdades, eu já dei aula na USP, já dei aula na Universidade do Ceará, da Universidade da Federal, do Ceará, da Santa Catarina, já em várias faculdades públicas e privadas, de várias palestras, etc. E se você perguntar, fazer uma regra de 3, né? Ou para qualquer jornalista, informação no último slide, você não vai saber. Você perguntar a porcentagem, não vai saber. Você perguntar, o que é PIB? Defina as 3 letras do PIB, o que é, não vão saber. Essa é a nova geração, que depois sai da faculdade, entra nas redações, não sabe nada. Não sabe absolutamente, às vezes não sabe nem escrever.
né? Tanto é que quando eu tenho que contratar um estagiário, eu faço 2 perguntas. Onde usa crase e quem que é o ministro da Fazenda, né? Porque eu trabalho com economia. E garanto pra vocês que faculdade que custa milhares de reais, o moleque não sabe nem a primeira nem a segunda. Agora, se o moleque não sabe quem que é o ministro, onde usa crase, beleza, eu ensino, porque o cara, infelizmente, né, teve uma escola ruim, né, professores que eram comunistas, só lá. Cuidado com a mão aí. Os caras eram ruins, então eu consigo ensinar, dou um reforço. Agora, se o cara não sabe quem que é o ministro da Fazenda, aí não tem como salvar, porque quer dizer, o cara não tem interesse. O cara não lê jornal, não vê televisão. Então, assim, o problema da escolaridade ruim, a gente consegue até dar um jeito, mas se falta interesse, e esse é o maior drama, falta interesse na maioria dos jornalistas, aí não tem salvação, esse é o drama do jornalismo moderno. Mas você acha que no Brasil tá pior? Porque isso a gente observa, você vê reportagem antiga, né? As entrevistas na rua, as pessoas tinham um nível cultural maior do que hoje, né? Sabiam mais, e hoje você vê essa deterioração no geral, inclusive no jornalismo. Mas você vê mais isso no Brasil, ou fora ou em ambos? Não, assim, lá fora também está começando a piorar muito. As redes sociais estão devastando a questão cognitiva dos mais novos. As redes sociais são um drama que a gente teremos que arcar com as consequências para as próximas décadas. Tá? Questão de atenção, déficit cognitivo, impossibilidade de interpretar texto, de ler um texto minimamente elaborado, etc. Então, assim, é um problema seríssimo no mundo inteiro. Mas no Brasil, a gente é muito mais dependente do que lá fora de redes sociais. Aqui o brasileiro é viciado em todas. Em todas as piores redes sociais, estamos em todas, né? Então, obviamente, aqui o negócio é potenciado ao quadrado, né? Ao cubo até. Então, e outra, temos um problema grave aqui de escola de base muito ruim. A maioria dos professores brasileiros, de base mesmo, escola primária, não são formados nas disciplinas que eles ministram. O cara que dá aula de matemática numa escola primária, especialmente pública, não é formado em matemática. O cara que dá aula de letras não é... Então, assim, esse é o drama. Os caras ensinam o que não sabem. Pode dar certo um troço desse? Não vai dar certo. Então é um problema sério que, assim, já era complicado, se agrava com essa dependência do brasileiro das redes sociais. Ô João, você disse que agora você está trabalhando com jornalismo, né, como comentador e tal, mas você não é jornalista de formação. É advogado de formação. Você é advogado, mas o que você disse que você fez de jornalista ali, o DRT? Não, que antes durante um tempo, você tinha no Supremo Tribunal Federal uma decisão de que você não precisaria ser formado. Eu não lembro que pé que tá hoje, acho que depois mudou, né, para ter jornalismo. Mas mesmo antes disso, quando você trabalha na área, você consegue, via sindicato, obter o que eles chamam lá o DRT, né? MTB, que o DRT fala grosseiramente que significa Delegacia Regional do Trabalho, mas é o MTB, né? O registro. Aí eu tenho de radialista e de jornalista por conta disso, por já ter exercido, né? Mas teve um tempo que teve uma janela de oportunidade, entre aspas, do STF, para que não precisava do diploma, né? Aí nessa época ficou mais fácil ainda no sindicato de obter, né? Tá, mas se você trabalha na área, você consegue pedir. Mas tem alguma necessidade disso hoje para trabalhar? Cara, depende, né? Em meios de comunicação mais tradicional, sim. Eles pedem. Sim, faz uma diferença, sim. Quando eu trabalhei na Globo, por exemplo, eles pediam esse MTB, né? Sim. Mas a empresa pede, não que é obrigatório. A empresa pede. Por exemplo, porque o sindicato enche o saco da empresa, né? Mas assim, é uma questão, era constitucional o negócio, era uma lei que até 2009, né? E depois o STF derrubou. Então, inclusive, eu mesmo pude trabalhar no Brasil graças a isso, porque na Itália não existe jornalismo, não existe curso de jornalismo lá. Tanto que os jornalistas são formados em letras, em direito, em economia, ou ciências políticas, como é o meu caso, né? Então, o jornalismo é uma coisa mais das Américas, né? E óbvio, a gente viu, você formado em jornalista, e jornalismo não garante que você saiba nada, como esses casos a gente tá vendo, né? De bestas quadradas que tem microfone na mão. Porque a formação em jornalismo ela é o quê, na verdade? É um geralzão, né? Que eu falo, o jornalista ele se mete em todo assunto, mas não sabe nenhum. Grosseiramente falando é isso. Mas produzir o jornalismo, você não precisa ser formado em jornalismo. Foi o que você falou, nos outros países não tem essa ideia, né? Você tem curso de jornalismo, né? Então... Jornalista gosta de falar de tudo. Então, eu gravei com o Narlock e disse... eu sou mó Zé Palestrinha. Qualquer assunto ele então, o jornalista é palestrinha. Então, eu separei aqui um portal. Tem como você acessar aí um site, revistabrasil.net? Eu quero mostrar, tipo, isso aqui, a gente tá mais nas redes sociais, a gente percebe que muitas páginas querem ali, às vezes, só um print ali, um recorte para poder jogar pro Twitter. E eu vi que começou proliferar muitos portais, que o cara cava uma notícia só para depois compartilhar nas redes sociais, parecendo que tem alguma autoridade por trás. Sim. Só que agora a gente que está vacinado, a gente olha no portal e a gente vê que não tem muita credibilidade. Mas eu queria até abrir, mostrar para vocês, vocês já devem ter visto alguns na internet nesse sentido. Sim. Como que a gente identifica que um portal, por exemplo, esse aqui, é falso?
Não, é difícil. É falso né? não, mas que tipo não tem muita credibilidade. Não, que tem notícias falsas, né? Tem muitas coisas que são falsas. Dá pra ver, assim, eu que trabalho na área, a gente já, 2 ou 3 aí já reconheci que são falsas, né? Que não existe isso. Por exemplo, sobe um pouquinho, eu vou te mostrar aqui. Ó. Já a manchete é muito falsa, porque Lula impõe sigilo de 5 anos sobre o caso Carla Zambelli. Não existe, não é o Lula que impõe sigilo, né? É uma questão do judiciário, então não tem sigilo a ser posto. É um processo, que é público, inclusive, do STF. Então já, de cara, a gente sabe que é falso. Mas quem é leigo, quem não é formado em direito, não sabe disso. Não, e a frase entendeu? ultra informal embaixo na sequência, né? É inacreditável, pessoal. Entendeu? Outro caso, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa Trump sanciona a esposa de Alexandre de Moraes, Colin Magnitsky, isso aí 2 meses atrás. Isso de fato é verdade, né? Mas é muito velha a notícia, 2 meses atrás. Então, assim, já você bota na capa, né, na negócio. Então, temos temos várias coisas aí que a gente tem que analisar, mas é difícil. Esse site eu já tinha dado uma analisada. Até bom para o pessoal aprender, né, o que compartilhar, o que é falso, o que não é. As tias do Zap, né, as mães, todas as mães acabam caindo nessas notícias. Como que elas podem verificar? Ó, por exemplo, nesse site aqui, ó, se for lá, a Revista Brasil, eu estou usando isso aqui de exemplo porque eu já vi eles atacando um pessoal inocente. Abre lá em cima, ó, a Revista Brasil. Ali é teoricamente onde que fala sobre a revista, né? Olha só, tipo, tudo é genérico, não tem uma pessoa que assina. Responsável, eu acho que isso, com certeza. Tem essa questão. Aí que eu acho que vem... grandes tem lá o CNPJ, né? Quem somos, tem todo o endereço. Tem endereço, né? É isso. Você sabe que abre responsável, né? Volta lá e abre qualquer matéria. É isso que eu tava falando, que às vezes vai recuperar... Pode ter isso e ser falso também, né? Exato. Sim. Mas eu acho que vai uma notícia falsa também, né? Vai recuperar, acho que um pouco a credibilidade do jornalista, dos portais sérios, por causa disso, ó. Tipo, tem uma matéria e vê quem que é o jornalista que assina aqui. Ninguém. Não tem ninguém assinando. Então você pode escrever qualquer coisa, não tem ninguém que é dono do portal, não tem um jornalista que assina. Mas isso é interessante, esse ponto, porque assim, obviamente todo mundo aqui é contra veementemente a censura nas redes sociais ou no jornalismo independente, etc. Mas tem que existir uma responsabilização de quem divulga notícias claramente falsas. Assim, no mundo inteiro existem, no Brasil também, a lei contra calúnia, difamação e injúria, né? Então, isso é só aplicar isso, né? Pedir ressarcimento, eventualmente pedir a derrubada do site, do portal, né? Isso faz parte já eu mesmo, assim, eu escrevi matérias contra pirâmides financeiras, né, que depois se comprovaram pirâmides, mas naquele momento a empresa, que era uma pirâmide financeira, ela se sentiu lesada na sua honra e pediu para o juiz me processar por calúnia, injúria e difamação. Eu sentei com o juiz no anteprocesso, mostrei as evidências, mostrava e ganhei o processo, inclusive ganhei uma indenização. Eu, que tinha sido o réu no caso, né? Mas tudo bem, até aí, beleza, não tem nenhuma reclamação a fazer isso. Eu, como jornalista, dizendo, olha, se você se sente lesado, vamos para um juiz, um terceiro, que decide quem está certo ou quem está errado. Porque tem muito jornalista que também atua na má-fé, né? Exemplo, caso típico. Sem dúvida. Isso também em grandes veículos de mídia. A Rede Globo, por exemplo, nunca vou esquecer um caso vergonhoso quando descobriram quem tinha sido o executor da morte da Marielle Franco, da vereadora do Rio. Esse cara, depois que matou a Marielle Franco, foi para um condomínio que era do Rio de Janeiro, na Barra do Tijuca, que era o condomínio onde morava, não sei se a gente tem casa, o Jair Bolsonaro, e disseram, o cara chegou lá e foi direto para a casa do Bolsonaro. Escândalo, primeira página do Globo, Jornal Nacional, não sei o quê. E tudo se baseava no quê? Na deposição de um suposto porteiro da casa. Naquela mesma noite, o filho do Bolsonaro, que estava na casa lá do foi para a portaria, pediu acesso ao elenco de quem entrou naquele dia, naquele hora, naquele condomínio, viu acesso com foto e tudo mais, e viu quem que era o porteiro que estava de serviço naquele dia. E não era o porteiro que tinha feito o depoimento para a Globo. Então, a Globo pegou uma fonte falsa e não checou se aquela fonte estava mentindo ou não. Ponto número 2. O cara que entrou com o carro, o assassino da Marielle Franco entrou com o carro, ele foi, de fato entrou naquele condomínio, mas ele foi em outra casa. E lá estava no registro da portaria que ele ia para outra casa. E as câmeras do condomínio mostravam que ele foi para outra casa, que era a casa do suposto mandante, né, que depois foi também envolvido, etc. E não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Então, assim, os repórteres da Globo, inclusive alguns deles eu trabalhei com alguns deles na Veja, quando eu trabalhei na Veja em 2014, fizeram um trabalho suíno, e ninguém foi responsabilizado. Só que isso gerou um descrédito enorme em cima de uma pessoa politicamente exposta, né? E ninguém foi responsabilizado por isso. Então, mesmo os grandes veículos atuam de forma falsa ou na má fé. Muitas vezes, agora teve um caso recente da BBC, do falar, mídia internacional, os caras não sei o quê, são sérios, são, como chama? São referência, né?
Nada. São um bando de pilantra também. É tudo assim, eles acham que são jornalismo de resistência, agora se fala, que é militante. São todo um bando de militante disfarçado. Então não tem nenhuma, não são autoráveis, entendeu? Mas isso piorou, na verdade, né? Porque a mídia sempre teve um viés, né? A gente percebia assim, mas hoje quando você vê uma coisa descarada, igual você falou, não é jornalismo, né? Ele te empurra a versão já, né? Então, agora a coisa piorou demais. Tem um objetivo político, né? Agora, não é só gerar cliques por cliques, mas tem o viés político. Mas juntou as duas coisas, juntou essa questão dessa questão política muito mais evidente, isso acho que foi depois da eleição do Trump e do Bolsonaro aqui no Brasil, eles perderam o controle, sempre foram assim, mas perderam o controle, e ponto número 2, chegou uma geração nas redações que são um bando de ignorantes, que são os mais novos, os mais velhos se aposentaram, quem tinha um pouco mais de conhecimento, eram também de esquerda, mas eram os caras que sabiam o que podia ser feito, falado ou não, né? Porque tinham conhecimento e, portanto, discernimento. Agora chegaram esses Zé Manés aí das faculdades que acabaram de se formar, não sabem nada, então são politizados e ignorantes, pior dos mundos. Não, e até voltando para eu mostrei por aquele site ali, o revistabrasil.net. Segue no ar tranquilo, né? Mas vocês não sabem o pior desse site. Você chegou a conhecer o deputado Fábio Oliveira lá do Paraná? Eu acho que ele foi no teu programa lá na BMC, né? Na época eu fazia consultoria para a equipe dele e ele denunciou o que era presidente da Assembleia lá do Paraná, porque ele tinha feito algum acordo de não persecução penal. Ou seja, ele confessou, daí vazou, a imprensa vazou de alguma forma, daí eles descobriram e nenhum dos deputados estava pedindo para ou impeachment, ou pelo menos para ele renunciar. Sim. O Fábio foi o único que foi à tribuna e pediu para ele renunciar, que é o básico de se fazer, né? De 40 e poucos deputados, nenhum foi lá pedir isso. No outro dia, tinha diversas páginas no Instagram, criaram notícias sobre o Fábio, de corrupção, mas notícias que não tem pé nem cabeça, sabe? Não tem, tipo, uma fonte, não tinha ninguém assinando. E daí eu fui rastreando as páginas que estavam atacando ele e eles estavam fazendo todos os prints dessa revista Brasil.net aqui. E você for ver ali, tem várias notícias que eles podem colocar notícias verdadeiras. E essas páginas também, todas páginas grandes, 500 mil, 700 mil seguidores, eles vão compartilhando durante ali a vida dele várias notícias verdadeiras. E daí eu acho que eles devem vender para as pessoas ali, não estou acusando o presidente ali, né, num processo, alguém fez isso, né, mas contrata essas empresas daí para atacar alguém que eles querem com uma notícia falsa. Com certeza. E daí ele já tem toda aquela audiência que eles criaram compartilhando notícias que são verdadeiras, e daí uma hora eles miram o canhão para um cara, que era o Fábio no caso, naquele momento, com uma notícia sem pé nem cabeça, para derrubar ele. E daí, aí que tá, daí eles jogam para rede social e os desavisados, as tias do Zap, infelizmente caem nisso aí. Porque olham ali várias páginas grandes compartilhando, 15, 20 perfis grandes, e era tudo meio assim, Brasil não sei o quê, daí eles põem um nome meio com Bolsonaro, apoio Bolsonaro. Então, o pessoal que é de direita e conservador tá caindo nessas. Porque o simples nome lá com alguma referência de direita, ele começa a seguir ou dá alguma credibilidade, só que não, são o pessoal aí que já tá se aproveitando disso, que tá se aproveitando da inocência das pessoas na internet. Mas não é só na direita, tá? Não é só até na esquerda também tem isso. Temos um problema generalizado. Não, eu digo que eles não são necessariamente de direita. Eles estão usando o público. Dividir eles estão usando a fachada de direita porque eles sabem que tem engajamento para atacar e daí. Não, com certeza. Vender. Não, que tem um problema de portais mercenários existe. Não sei se esse é o caso, não sei como é, não conheço o caso, mas com certeza temos problemas de portais que vendem esse tipo de acusação, de ataques. Né? Naquela época, tinha colunistas ali naquela seção colunistas. Sabe que eu entrei em contato com um deles, porque daí eu comprei a dor para mim. Eu falei, cara, que injustiça tremenda isso, né? Eu entrei em contato com ele, falei, teu nome tá aqui e eles estão inventando notícia lá. Você tem alguma coisa a ver com esse jornal aqui? E eram pessoas assim que são assessores e tal. Não, já tô pedindo para eles tirar meu nome lá. Daí eles foram lá. No outro dia tava sem nenhum colunista lá. Ficou sem referência até hoje. Agora que eu fui ver que eles estão sem referência até hoje. Por exemplo, nesse caso, deveria acontecer. Alguém deveria pedir a derrubada do site, né? Porque se você pega o IP do site, você vê quem que é o dono do domínio, né? Tem o endereço, porque é obrigatório ter o endereço, o nome, o CPF da pessoa, e ir lá pedir a derrubada. Ou pode pedir para um juiz, se não consegue achar a pessoa, oscurar o site, né? Então, dá para fazer isso. Se você comprovar que o negócio é notariamente falso, dá para fazer. O problema é que muitas vezes a justiça usa opiniões como se fossem informações falsas, né? E as opiniões podem ser críticas
ácidas, sarcásticas, né? E muitas vezes a censura vem por causa disso, né? Então, é muito complicado. É um ambiente muito cinza, muito difícil de entender, né? Tirar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo. Então, é uma situação muito complexa. Não, e tem isso que você falou, existe esse ecossistema, eu já atuei em casos assim, e era um não estou falando que esse site aí pratica, né? Que eles têm esse ecossistema de páginas falsas, um replica o outro, ele faz aquele dano momentâneo, que é irreparável para a pessoa, porque não tem como depois individualmente cada um falar era mentira, não tem. Eu já atuei em casos, inclusive na justiça, ganhando, mas era no nicho evangélico, né? Que eu sou evangélico, e aí eles têm esses portais, faziam isso, não estou dizendo que esses portais nos quais eu obtive as sentenças procedentes façam isso, mas outros. Ele tudo dava a entender nesse sentido, sabe? Que um replica no outro e já faz o dano, as pessoas replicam no WhatsApp e já era, né? Seu dano nunca mais vai ser reparado, né? Por isso que eu acho que as pessoas têm que cada vez mais se educar melhor, não acreditar em qualquer coisa que tem na internet. E agora uma coisa que está complicando tudo ainda mais é a inteligência artificial, cara. É isso. Agora já é. Não só de vídeo, eu separei alguns vídeos, mas além dos vídeos, eu vi... Vocês devem estar percebendo ali que tem uns movimentos... Tem uma briga na internet ali em relação ao Senado de Santa Catarina, né? Não vamos entrar muito específica nisso, mas eu vi ali que os caras têm ali... Uma das turmas ali tem um time, assim, de perfis, né? Que ataca tudo de uma vez só. É, uma coincidência enorme, né? E daí eu fui ver o texto desses perfis, tá ligado? Quando os textos vêm com um hífen no meio... Daí eu falei, olha só, os caras estão usando o ChatGPT pra atacar os outros agora. Eles fazem uns textão gigante no ChatGPT. Tipo, agora não precisa mais nem escrever o negócio. Não, mas a maioria dos blogueiros, assim, dos dois lados, usa o ChatGPT na cara dura. Agora o governo Lula criou um gabinete do ódio, uma milícia digital organizada, estruturada de dentro do Planalto, né? Você vê os perfis, o que eles escrevem, é claramente ChatGPTzão, mas sem medo de ser feliz. Então, isso aí é coordenado, tudo junto e tal. E o texto que é melhor que o deles, que seria... Mas com certeza, geralmente, os caras né, são esses animais certeza. aí que a gente vê com o microfone na mão, né? Não tenho dúvida nenhuma. Viva o ChatGPT, né? Mas o melhor de tudo é que o ChatGPT põe um hífen. Não sei se vocês, mas quando eu uso, ele põe um hífen no meio. Quase sempre. Põe uns hífens. Eu não sei da onde que veio esse hífen. Quem que ensinou muito isso? americano, né? Isso muito nos Estados Unidos. Mas ele existe na linguagem, né? É bastante usável na linguagem escrita, mas ele no exagera, né? No português ninguém usa hífen. É pouco. Lá fora é mais. Como vírgula. Lá fora usam? Lá fora muito mais. Lá fora, às vezes, é muito comum isso. Artigo científico, especialmente, tem muito hífen, né? Muita coisa. Aqui, não, mas aqui pra nós é maravilhoso que distingue o pessoal que tá usando Claramente, ChatGPT. é óbvio. Não, e a IA, ela escreve o que você mandar também, né? Porque como ela é muito maleável, se você dá bronca, ela fala, você fala, não quis dizer isso, eu quis... Por exemplo, a pessoa queria xingar o Bolsonaro no texto, e falou, aí eu entrego um texto meia boca, ela retruca pra IA, não, é pra você bater, a IA vai e faz o que você mandar. É isso. Bate, mas... Fala, bate, mas finge que eu mais sou jornalista. leve. Mas a questão da IA é um problema, porque assim, até as pessoas, já hoje as pessoas, até com um nível intelectual, um nível cultural mais alto, têm uma extrema dificuldade de reconhecer uma notícia falsa, notícia verdadeira. Então não tem, mesmo o cara com doutorado vai cair notícia falsa, infelizmente faz parte. Mas com IA vai ser ainda mais complicado. Porque a IA, ela consegue reproduzir, especialmente o deepfake, né? Consegue reproduzir até as imagens do aumento dos músculos faciais de uma forma que vai ser muito difícil poder distinguir o que é verdade e o que não é. No futuro vai ser muito complicado. Isso vai gerar até tumultos por causa da impossibilidade. Imagina botar um presidente da república que fala alguma obscenidade ou confessa algum crime que nunca cometeu. Isso pode gerar manifestações, tumultos, etc. Então, é muito complicado o que está por vir. Eu acho que ainda você tá com o olho treinado, você consegue distinguir. Porque você vê que é um negócio que às vezes falta alguns detalhes, mas logo eles vão começar a inserir esses detalhes mesmo assim, aleatórios. Eu já acho difícil. Eu já acho difícil, cara. Mesmo do jeito que tá, eu já acho difícil. Já caí, inclusive, de postar e ter que deletar, porque você cai, né? Porque você vê vários grandes, assim, muita gente, né, tem esse erro de não checar, né? Principalmente quando você tem um perfil grande, você tem uma responsabilidade muito grande, né, cara, de postar, porque depois, às vezes, a pessoa viu só o seu e fala pro resto da vida que aquilo é verdade, né? Então, coloca o vídeo 2 aí. O vídeo 2 eu já separei de IA. Eu nem devia falar qual que é IA, qual que não é, só pra ver se vocês sabem qual que é. Vamos dar uma olhada. Aquele primeiro não era, né? Os dois que eu mostrei era IA. Já era IA. Aquele primeiro era, né? Eu acho que não tem áudio mesmo. Não, esse acho que tem o... Não, mas acho que aí não faz tanto importância o áudio. Eu chutaria IA. Esse é IA, com quase certeza. Não, coloca o vídeo 3, vai...
O que eu mais vi, agora que eles estão colocando, é vídeo de animaizinhos, porque o pessoal adora compartilhar vídeo de animaizinhos, então todos que eles estão fazendo de IA é Os de pessoa falando eu acho difícil, que tem uns que ficam muito bom, que é só a pessoa, assim. Ah, pode ser que seja por isso, porque daí não dá pra fazer. Esse também. Aí sempre tem um tigre atacando alguém também. O pessoal gosta de uma carnificina, né? Esse tem cara de ser verdade. Eu chutaria IA, velho, mas não sei. Eu chutaria... Bom, a sombra tá aí. Eu tô então... chute, porque... eu acho que assim pode ser verdade, né? Não, só que... sombra... O tigre nunca ia ficar, você já teria comido essa mulher, cara. Rapaz também. Então, é IA também, né? É IA. Todos... Esse é? Vai direto pro vídeo 5. Eu não vou ficar indo todos só alguns pra gente ter como exemplo. O vídeo 5. Você vê como é bem feito? Não, né? é muito difícil. É difícil. Você tenta saber detalhe pela sombra, leis da física. O Segredo né? um dia mostrou o que ele fez na empresa dele lá do Piperno, só que o Piperno que é de esquerda falando coisas de direita. Você olha e fala, cara, parece pra caramba. É que a boca ainda dá uma enganada, né? Mas você tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Isso claramente, né? Não precisa nem falar, né? Não vai ser verdadeiro. Isso é verdadeiro? Não, capaz, né? Não. Cara, tem uma sequência, eu não preciso abrir. Tem uma sequência de vídeos de gordos mórbidos, assim, de IA. Não sei o que o pessoal tem essa tara por gordo andando, fazendo esporte. Não, mas é muito bem feito, É muito bem feito. A IA tá até a dramaturgia, todas essas indústrias vão ter que se reinventar, porque imagina o filme a partir de... Não, e você veja que nessa página aqui, ó, não tem nenhuma... Vai um pouquinho para baixo, não tem marcação do... O Twitter não consegue... Alguns têm marcação já, esse vídeo... Falando que é IA, né? É uma inteligência artificial. Mas alguns... Não esse consegue. aqui passou batido. Então. Não, é muito complicado. Imagina, situações de conflito também, a gente vê claramente muitas coisas que são de IA, né? Agora a guerra da Ucrânia... Espero que as soluções não venham através do Estado querendo ditar o que pode e não pode ser postado, né? Mas com certeza... Né? Vai vir para censurar, né? Que é o PL das fake news, né? Não vai nem conseguir fazer, porque como é que você vai censurar, né? Como é que vai quem vai definir o que é IA e o que não é, né? O STF, pô, eles sabem, eles sabem tudo. Você tá... Parece que você não mora no Brasil, cara. O TSE, ele cria essas normas e na próxima eleição vai ter uma com toda certeza falando disso, que vai usar, como sempre usa, né? A margem do que ele interpreta que é para ser retirado, como já foi das outras vezes. Eu espero que essa solução venha das plataformas, né? Para ser algo mais mercadológico, né? Do que uma imposição do Estado. Assim, de fato poderia ser, mas eu também tenho minhas dúvidas, porque às vezes a plataforma é até pior do que o Estado. Se a gente pegar o que aconteceu com as plataformas durante o governo Biden, durante a pandemia, as plataformas, ela não tinha nenhuma lei que obrigava elas a censurarem pessoas que criticavam o lockdown, que criticavam a vacina chinesa, não tinha nenhuma lei que fazia isso. Elas simplesmente tiraram do ar o Trump, por exemplo, de um dia para o outro, né? Twitter Files, depois que vazou. O Twitter Files que vazou. Então, assim, as plataformas, muitas vezes, quando são tomadas por histéricos, né, por fanáticos, como aconteceu com a turma de cabelo azul, né, acabam sendo piores do que as leis. Porque, pelo menos, as leis, você tem um parlamento que discute, pode alterá-las, é público, é transparente. Tirando, assim, isso é lei, né? Se for uma sentença no Supremo, não. Mas uma plataforma, quando ela decide te censurar, você não tem nem para quem recorrer. Então, concordo que é melhor sempre uma saída, vamos dizer assim, de mercado, né? Mas nesse caso específico, por aquilo que a gente vivenciou, nem sempre é a solução, especialmente com a pandemia e com a parte política, nem sempre é a melhor solução. Durante as eleições, a censura maior veio das redes sociais, que na verdade nem censuravam, elas tiravam, elas davam um ban, shadow ban, né? Então, por quê? Porque a turma lá dentro desligava a chavinha, e você nem ficava sabendo muitas vezes. Então, Só que aí o problema é que eu acho que o que eles estavam fazendo não estava de acordo com a política que eles... da plataforma, deles próprios. É isso. Então, no final das contas, isso é uma fraude, né? Então, é isso. Né? Tem muita interpretação nisso. O que está dentro da política, o que não está. Muito vaga a política deles, né? Então, e agora, por outro lado, o que eles fizeram? Agora entenderam que com o Trump eles podem ganhar muito dinheiro com muitas coisas. Falaram, agora libera geral, vale tudo, não sei o quê. Que também é um pouco de hipocrisia, né? Porque eles, durante a pandemia, aprontaram e muito. Muita coisa, muito absurdo que foi feito na pandemia. Prisões, especialmente na Europa. Aqui a gente não teve lockdown, mas na Europa, sim. Prisões
prisões de pessoas simplesmente porque foram comprar pão. Não existe isso. Pessoas estavam andando na rua levando um cãozinho, assim. Pessoas que foram, como é que chama? Perseguidas com um drone. Você lembra? Você lembra desses casos? Isso é absurdo. Nas redes sociais, assim, qualquer crítica era censurada internamente. Não havia lei para isso, né? Sim. Então, nem sempre sei se o controle vindo delas vai ser a melhor opção. Mas as notas da comunidade não foi algo assim que funcionou, assim, tipo, evitou censura e ao mesmo tempo... também, né? Você percebeu? As notas de comunidade já deram uma boa diminuída, né? Pois é, como que funciona as notas de comunidade? Você que trabalha com bastante você Twitter requer, deve saber. As pessoas requerem, aí tem alguns que são eleitos pela própria plataforma para escrever a nota. Mas mesmo depois que escreve, os outros usuários podem lá dar um rating e falar, não, tá errado essa nota, e ele pode até revisar a própria nota. Mas no geral elas funcionam bem. Funcionam. É que ela já foi mais volumosa. Pode observar que agora ela tá mais preguiçosa, né? Acho que é um cansaço geral. A turma tá cansada, né? No começo era meio entusiasta. Todo mundo queria derrubar o outro. Você tomou nota, agora tá meio... Agora tá dane-se, né? O cara tem que ganhar alguma recompensa, então, pra fazer isso. Sim. Com a inteligência artificial, com esses vídeos aí, se não for algo nesse sentido, eu não sei como que os caras vão fazer. Porque, assim, é ruim pra plataforma. Sim. É ruim porque tá perdendo engajamento. O pessoal, eu já vejo em vários comentários o pessoal, esse aí é IA, tipo, o pessoal não quer mais ver vídeo de IA. Porque antes era legalzinho ver um vídeo de animaizinhos, só porque é uma situação inusitada. Mas quando o cara sabe que é falso, ele já não assiste. Sim, com certeza. Mas aí, provavelmente, as plataformas vão começar a limitar a questão da IA, com certeza. Vai demorar, não é como eles vão fazer, mas acho que vão conseguir, sim. E dentro do jornalismo lá, você já cometeu alguma gafe nesse sentido de publicar alguma matéria e depois ver que... Não, porque assim, quando uma coisa é muito absurda, a gente, pelo menos na Oeste, checa 200 vezes. Porque a gente sabe que tá no olho do furacão, a gente tá na trincheira contra o STF, contra os abusos da STF, não contra essa instituição, mas contra os abusos, contra os excessos, né? Contra as ilegalidades cometidas. Então a gente sabe que não pode errar. Não tem margem de erro na Oeste. Então, quando tem uma coisa muito absurda, a gente recheca, vê 200 vezes. Em várias ocasiões, eu até comecei a escrever matéria, depois dei uma rechecada, vi que era fake e cancelei. Então, mas é muito complicado, é complexo, a gente é mais lento também por causa disso, né? Enquanto outros lugares postam besteiras sem medo de ser feliz. Então, é complicado, mas assim, o risco de cair, especialmente quando a gente pega coisa de fora, muitas vezes a mídia internacional cai e a gente consegue checar rapidamente e verificar. Exemplo, no caso da guerra de Gaza, típico caso, a Globo, me lembro claramente, novembro de 23, logo depois dos ataques, 7 de outubro, me lembro, edição especial do Jornal Nacional, ataque israelense contra o hospital em Gaza, matou não sei quantas pessoas e tal. Falei, não é possível, cara de brincadeira, né? Depois de algumas horas, foi suficiente só checar as fontes israelenses, ligar para alguém lá em Israel, que os caras têm correspondente, sabe? E verificar que, na verdade, o que tinha acontecido? Não era o Israel atacando o hospital em Gaza, era um míssil do Hamas, que o Hamas tinha lançado contra Israel, que simplesmente foi mal feito, caiu em cima do hospital, não caiu no hospital, caiu no estacionamento do hospital. E pegou um carro que estava lá fora do estacionamento do hospital. Então não era Israel, era o míssil do Hamas, não caiu no hospital, caiu fora do hospital. E os médicos que diziam, Israel atacou, matou criança, estavam mentindo. Então, assim, a Globo deu uma notícia falsa nesse caso, nesse hospital, e ninguém nunca pediu desculpa. Mas eu poderia citar inúmeras como essas, que foram cometidas. A própria Lancet, durante a pandemia, a Lancet, que é a revista, chamada revista médica mais com a maior autoridade do mundo, ela fez uma pesquisa falsa sobre o uso de hidroxicloroquina. Sem querer entrar na polêmica, porque eu também tenho minhas dúvidas, mas eles publicaram uma revista, uma pesquisa que não existiu. Eles não fizeram a checagem, fizeram na Austrália, se não me engano, e depois eles tiveram que voltar para trás. Então, é esse tipo de... Se os caras têm tanto... O cara não perdeu o cargo, o diretor da Lancet, o editor... A CNN falou que o Joe Rogan, na época lá, tinha tomado algum remédio de cavalo, não foi? Não foi isso? A CBS, nível de vergonha, fizeram entrevista com a Kamala Harris durante a campanha eleitoral. Os caras... Tanto que ela era péssima, né? Tanto que ela tomou vários porres do Trump durante os debates, né? Quando era ao vivo... Ela fez uma entrevista com eles, foi tão ruim que eles tiveram que editar a entrevista pra melhorar a imagem dela. E mesmo sendo só pergunta fofinha, tudo mesmo assim, óbvio, né? Você acha que é a pergunta a eles? Não, então é isso. Ou, por exemplo, a própria... Como é que foi a história? Se não me engano, a entrevista feita com a
Oprah, né? A Oprah Winfrey convidou a Kamala Harris no seu programa e depois descobriu que ela foi paga por isso. Então acontece, não é só o site da esquina, né, de fundo de quintal que faz isso. A grande mídia também faz isso. A Oprah Winfrey recebeu dinheiro da campanha eleitoral da candidata democrata para fazer campanha para ela. Então esse é o nível da baixaria que se tornou a mídia mundial. Eu tenho medo desse negócio da IA que o Carlos falou, porque a gente está lidando com, em tese, um inimigo, uma oposição, né, o nosso pensamento, vamos colocar assim, conservador, de modo geral, que eles não ligam dessa mentira, né? Tanto que você falou esses casos do jornalismo. Os velhas guardas do jornalismo, mesmo que ele desse uma barrigada dessa, o cara tem que ligar ou, no mínimo, pôr o direito de resposta. Ainda que fosse pequenininho na página, o cara tinha essa mínima prudência. Agora não tem. O cara dá notícia, não liga pro cara da notícia para falar, você falou isso. Ele publica em grandes portais e que se dane. Então, essas pessoas também querem nos dizer o que fazer na IA. Ou seja, eles vão usar a IA para o que for conveniente no momento. Eu lembro da falecida Daniela Lima lá. Não falecida não, mas sumiu tá do ar. Tá no UOL né? agora, tá no UOL, Ela é descarga do jornalismo, né? Vamos ser bem claros assim. Todo mundo que é demitido vai pro UOL, né? No esportivo também, né? No esporte também. Ela era um clássico, né? Que abria o WhatsApp ali, notícia ao vivo, me mandaram aqui e já li ao vivo. Mas você imagina a pessoa falar, um juiz tá me falando isso, que seria uma coisa, tipo, para o país, né? Vamos parar o país, que a jornalista falou, o juiz não gostou, o ministro não gostou. Tipo, era pra todo mundo falar, gente, deu tudo errado. Mas normal, né? Vai tocando normal, é. A mulher virou garota de recado de ministro do Supremo. Já começa por aí. Isso não é jornalismo. Isso aí é virar papagaio de ministro do Supremo. Ponto número 2. E a checagem? E a famosa checagem, não. Aquilo que o ministro fala, você checou se é verdade ou não? E ponto número 3. E o conceito de Estado de Direito, separação dos poderes, né? O mínimo também de prudência por parte do judiciário, né? A palavra, o Marcília sempre fala isso, né? O André Marcília. Jurisprudência é justamente a palavra prudência. É importantíssima porque você não pode atuar dessa forma. Existe toda uma questão, uma ponderação, né? Uma calma, etc. Então, tudo isso passa, você lê e vira garota de nesse caso, ao reportar um fato desse, a jornalista tem a obrigação, deveria ter, tem na verdade, né, de falar, o juiz, o ministro está me falando isso, mas está absolutamente equivocado ele me falar isso, e eu estou reportando pelo respeito aos fatos e à opinião, aqui é o público. Como que funciona quando vocês fazem bastante ao vivo, né? Vocês costumam dar alguma notícia ao vivo, tipo, chegou alguma coisa ali, soltam, ou é melhor evitar de dar na hora para verificar? Sempre, depende da notícia também, né? Depende da notícia. Se lá fora tá dizendo que o Trump atacou, se o Washington Post tá dizendo que o Trump atacou a Venezuela, a gente pode até considerar razoavelmente acreditar numa notícia como essa. Mas assim, se acontecer alguma coisa no Brasil, ao vivo, a gente vai dar uma checada 200 vezes, demora um pouquinho mais e dá. Até porque passou esse negócio de, o primeiro a dar, tá ganhando. O jornalismo brasileiro, especialmente, está ainda vivendo na época analógica, quando quem saía primeiro com a notícia, geralmente saía um dia antes, ou uma semana antes. Quem saía primeiro, né, o Estadão, a Folha, o Globo, saía um dia antes. Então o cara tinha uma vantagem competitiva acima dos outros. Hoje não, é uma questão de minutos. Só que o nosso público não está toda hora vendo todos os sites, a todo minuto, entendeu? Então, se você sair 10 minutos depois, o cara vai ler igual. Muitas vezes lê até antes o seu, que saiu depois, do que o outro cara. Porque você conseguiu escrever melhor, com mais calma, com SEO melhor e tal. Só que a cabeça dos velhos que sobraram nas redações, os novos não têm cabeça, é todo burro, mas os velhos ainda vivem no jornalismo antigo, de papel. Então tem esse curto-circuito dentro das redações. Os mais novos não sabem o que estão fazendo, geralmente também estão tomados pelas drogas, né, literalmente, e os mais velhos vivem num mundo que não existe mais. Então o jornalismo tá o lixo que tá. Imagina, né? O Carlos dando aula na faculdade. Cara, mas eu já peguei de amigo, assim, conhecido, me mandar no WhatsApp, tá acontecendo isso, fala aí, Cara, eu olhei, era um site falso, copiando a Gazeta do Povo. Eu não falei ainda bem que depois era falso mesmo. Copiando a Gazeta? Como que tava copiando? Não, sabe quando veio o printzinho assim, copiando? Aí você tá falando ali, fala disso também, que saiu na Gazeta. Era sempre essas coisas, Lula, Bolsonaro, e falou, não. Print é um... Aí evitei, até porque sempre tem uma equipe, né, produzindo o programa, né, com a pauta e tal, né, até... É isso que você falou, eu percebi que a Brasil Paralelo começou a fazer também essa... editorial que fala de notícias, assim. Sim, tem uma newsletter. E eles sempre chegam atrasado. Mas como eles têm uma credibilidade e fazem um negócio bem feito, eles conseguem uma repercussão grande, né? E outra, se nas mídias digitais, se você chegar 1 hora atrasado, o cara tá trabalhando, tá dirigindo, tá fazendo outra coisa. O cara não vai ler toda segundo a notícia, entendeu? Então, assim, o mundo tá mudando e a velha mídia não entendeu. Isso tudo tá dando muitas vezes barrigadas ou seja, em jargos jornalísticos, notícias falsas, né? Para tentar correr atrás de um timing que não existe mais. E quem tem credibilidade, mesmo que chegar ao dia seguinte,
tá tudo bem, a pessoa vai, se não for notícia algo que vai mudar a vida, ataque nuclear contra o Brasil, né? Mas assim, se não vai acontecer, então geralmente tá tudo bem, né? Até... Não, e tem uma diferença, me permita, que a questão do jornalismo, né? Você reportou o fato e a opinião, né? Esse fato agora fala opinião. Aí ficou essa mistura, aí ficou essa confusão toda. O jornalismo abraçou a opinião misturada, né? Com os fatos. Então foi o que você falou, aconteceu o fato. Aí vários reportaram fatos de opiniões atropeladas, o Brasil Paralelo vai lá, analisa, né? Dá as análises em cima e reporta, né? Faz mais sentido isso, né? Até aconteceu o fato, eu dou os fatos, mas a opinião tem que analisar o Carlos vai precisar sair, mas antes dele sair, eu queria que você só comentasse um pouquinho sobre os trabalhos na Oeste, né? Você também às vezes comenta lá. Pode falar um pouco, a Oeste eu acho que foi um portal que ganhou muita visibilidade, ganhou muito território dentro principalmente o pessoal de direita, né? Mas eu acho que assim, não é direita, é porque tá transmitindo ali a notícia sem um viés, né? Mas daí acaba se destacando com o pessoal de direita. Não, a gente tem uma linha editorial que é liberal, conservadora, a favor do livre mercado, a separação dos poderes, da equilíbrio dos poderes, da defesa da Constituição. É aquilo que deveria ser, né? Deveria ser normal isso. É claro que pode ter veículos que defendem mais a presença do Estado na economia, etc., mas tem algumas coisas que não deveriam ser negociáveis, né? Então a gente não pode, ninguém deveria aceitar aquilo que o STF está fazendo, independente se você for de esquerda ou de direita, porque hoje os caras estão batendo na direita, mas amanhã, se criar um precedente jurídico, vai bater do outro lado. Mas a turma da esquerda, né? Já que esses caras são aqueles que estão nas redações, aparentemente não entende isso. Então somos os únicos que apontam muitas vezes abusos que o resto da mídia ignora, né? Ou quer ignorar. Por quê? Porque a grande mídia recebe toneladas, né, de dinheiro público, né, dinheiro estatal. Quando o Lula entrou pela terceira vez no Palácio do Planalto, ele aumentou exponencialmente o dinheiro que a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, dá para o Globo, a Folha, o Estado, principalmente o Grupos Globo, né? Explodiu isso. As estatais voltaram a fazer propaganda, etc. Então isso, obviamente, acaba comprando literalmente os outros veículos, coisa que a gente na Oeste não aceita. Na Oeste não aceitamos dinheiro público nem do governo, nem de estatal, nem de governos estaduais, nem de prefeituras, zero. De direita ou de esquerda, não importa, né? Porque senão você perde sua independência. Agora, pega uma outra revista e começa a folhear a propaganda. É estatal, é empresa municipalizada, etc. Então começa por aí. E ponto número 2, a gente tem coragem. A Oeste é um ato de coragem, né? Coisa que falta para o resto da mídia. Ninguém lá fora tem os culhões de enfrentar abusos no Supremo. A gente tem, paga também isso. Por exemplo, temos o Constantino e o Fiuza, que hoje ainda tem redes sociais censuradas, passaporte retido, contas correntes congeladas, tudo ilegal, obviamente. E sem nem saber o porquê, eles não têm sequer acesso ao processo, que é uma ilegalidade total. Mas a gente continua batalhando, não temos medo, até porque chegará um dia que vão nos perguntar o que vocês fizeram nesse momento de estado de exceção do Brasil, quando tudo isso vai acabar. Tem gente que vai falar, ficamos ajoelhados, e a gente lutou de pé, né? Vai ter custo isso? Vai. Mas é melhor morrer de pé do que viver ajoelhado. Tem vantagem de ser italiano aí nesse... Tem alguma proteção? Nem tanto, assim. É claro que tem uma visibilidade, né? Se acontecer alguma coisa comigo lá fora, eles vão falar, né? Mas, assim, não é isso que me dá coragem É mais o jeito de... Eu não quero viver num país que eu escolhi viver. Vocês nasceram aqui, mas eu escolhi vir pra cá. E quando chega aqui, não era assim. Então, não é... As ideias, né? Não é... Eu não vou aceitar que vire de outra forma. Então, assim, eu tenho o dever duplo de evitar que esse troço degringole, entendeu? Então, é simplesmente assim. Também para minha filha, para minha esposa, para os filhos que virão. Então, desistir não é uma opção, né? E não teria outro jeito de fazer o negócio de forma correta. Então, beleza. Você vai gravar qual programa lá agora? Vou gravar o Sem Filtro, vou fechar o mercado depois de gravar o Sem Filtro. Então, nos vemos daqui a pouquinho. Então, pessoal, onde você pode encontrar você? Canal YouTube da Revista Oeste e Carlo Cauti no Instagram e no Twitter. Beleza, valeu, Carlo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigadão. Foi um prazer. Agora, vamos continuar gravando aqui sem o Carlo. O Carlo saiu, fugiu sem uma foto, então a gente vai colocar uma IA aqui para... Vamos ver se vai ficar boa uma IA gerando o Carlo. João, agora a gente vai poder falar sobre redes sociais. Há quanto tempo? Você tem o perfil Dama de Ferro, que é muito conhecido, hein? Eu acho que entre os perfis do Twitter, assim, mais famosos, só perto do Joaquim Teixeira, talvez você tenha um pouco mais de prudência, né, do que o Joaquim Teixeira. Ah, sim, sem dúvida. Mas é um dos perfis mais conhecidos, né? Há quanto tempo que você está no Twitter lá, criando conteúdo? Cara, o perfil Dama de Ferro TV, ele tinha inicialmente um dono, né? E posteriormente entrou um outro... Ficaram duas pessoas, né? Que um deles era o Daniel Gonzalez.
Aí um belo dia lá, após carreira jurídica, enfim, eu comecei a falar em rede social também. E aí o Daniel Gonzalez, esse que é um amigo de longa data que eu conheço, que é advogado também, formado na PUC, enfim, já foi diretor do Santos Futebol Clube. Aí ele me falou que o perfil era dele e de uma outra pessoa. Aí eu falei, cara, por que você... Pô, a gente se conhece há tantos anos, né? As ideias batem. Por que você não me falou uma coisa dessa? Um perfil que eu sigo há anos, replico, né? Comento. Aí ele falou, não, enfim. Mas aí eu entrei e esse outro... A gente ficou juntos os três um tempo e depois esse sócio inicial acabou saindo e ficou eu e o Daniel Gonzalez. E a gente começou a tentar fazer uma coisa mista, né? Um pouco mais séria e também informativa, que antes ele, como você bem falou, ele tinha uma linha muito... Joaquim Teixeira, de humor mesmo, mas também reportava muito, né? E se posicionava muito. Agora a gente tem essa linha, né, de humor, sarcasmo também, mas uma coisa mais opinativa. Como eu e o Daniel, a gente é bem de direita, conservador, estuda bastante o tema, né? Não falamos de orelhada. Dá para fazer essa alternância, né? Postar mais coisas sérias, né? Textos mais sérios sobre problemas complexos e também a zoeira, né? Também que isso faz parte da internet. E esses de zoeira são os que dão mais engajamento, né? Mas a gente tira muito sarro. Igual a gente tá falando aqui com o Carlo Cauti da COP, que a cópia ela é toda contraditória, né? Então não tem como não gerar humor o tempo inteiro disso, né? Então a gente fica lá gerando humor também. E pois aí, como que o Twitter... Eu acho que em números, o Twitter deve ser a rede social que tem menos usuários, né? Sim. Mas no final parece que é a mais movimentada, que mais engaja. O porquê disso? O que eu percebo na prática é que o Twitter ele é a rede que dita as outras. Tanto que alguns temas às vezes estouram no Twitter, vira trend no Twitter, depois... ele alimenta as demais. E muita gente fica fazendo esse interredes, mas não é uma coisa que funciona certamente, porque você tem coisa que funciona no X que não funciona no Instagram e vice-versa. Às vezes você tem um vídeo muito bom no Instagram, você põe no X, não acontece nada. Então tem muito essa coisa. E muitas vezes, hoje também, quando você puxa o vídeo eu vou lá, download do Instagram, ponho no X, ele entende que é de outra rede, já entrega menos também. Eles nunca me falaram isso, eu não li nas diretrizes, mas é bem claro isso. Quando você puxa o vídeo de outra rede, ele não é original... Acho que ele de alguma forma detecta que você está divulgando vídeo de outro. Ou quando você baixa do TikTok, vai postar no Instagram. Mas a grande questão é que o X, o Twitter, quando ele começou, como era só texto, ele é o debate público, né? Ele é o debate público na rede social. Porque o Instagram, como era mais focado em foto, e no original, ele é uma coisa mais lifestyle. Hoje mudou, né? Hoje tá misturado. Mas o X, ele é o debate público. Tanto que você vê as pessoas vão falar, deu um posicionamento. Normalmente é no X. Hoje posta no Instagram também, que o Instagram misturou bastante política. Mas o X acabou virando o debate público, para você dar sua opinião e tal. E é real time, né? Tipo, acho que é uma rede social muito mais rápida. Não, e ele tem uma dinâmica muito diferente das outras. Por exemplo, se vai ter uma briga num post seu sobre um tema, as pessoas ficam lá brigando no post. No Twitter tem essa dinâmica do retweet, ou de você responder no X para a pessoa, ou dar o retweet. E isso aparece para os outros, né? Para quem não segue a pessoa ou outra, e alimenta o debate, né? E é o debate, claro, vira a cracolândia da rede social, mas também tem que ter um nível ali, porque você tem grandes debates ali, né? Grandes pessoas inteligentes mesmo falando, né? Coisas viáveis. Não, pra mim só vem as baixarias, eu não vi as coisas de qualidade ainda. Não, tem também, mas tem as discussões, né? Porque hoje tem muito esse negócio como, né, o campo progressista e tal, ele demanda uma adesão total da pessoa, né? Você fala qualquer coisa, é o fascista, o nazista, aí não tem o debate, né? Mas tem gente boa ali, sim. Cara, e não tem como a esquerda acusar que o Twitter tem um viés de direita, porque eu só sigo páginas de direita, não tem nenhuma página de... E no meu, como que fala ali, a home... É o feed, né? O feed ali, cara, vem um monte de notícia de portais de esquerda. Tipo, eu nunca curti uma coisa da Choquei. Todo dia as coisas da Choquei tá lá na minha coisa. Não, eu só vou levantar uma hipótese, porque quando o Twitter original, ele era muito censurador com a direita, né? Tinha contas, sempre derrubava posts, que foi até depois que o Elon Musk, quando entrou, ele vazou os Twitter Files lá, mostrando isso, né? Interferência na eleição do Joe Biden, questão da pandemia que o Cauti falou, enfim... Toda essa questão, você vê que tinha uma proximidade dessas pessoas do campo progressista, de visibilidade, políticos, enfim, com pessoas do Twitter, né? Tem até tweet na época do Felipe Neto falando, o meu contato no Twitter saiu, algo assim, porque ele denunciava direto pro tal contato dele, segundo ele próprio, tá? Ele que falou. E aí a pessoa podia ver que, tem notícia falsa, discurso de ódio, quis se sentir grandão e se entregou, né, e se entregou, como ele já fez várias vezes, né? O debate público ter permissão, né? Ninguém tá proibido de falar no debate público, ter o Felipe Neto como opinador, né? Que é uma excrescência, mas eles denunciaram isso. Aí depois que o Elon Musk comprou, ele começou a denunciar e o Twitter melhorou muito, que foi aquilo que a gente falou das notas da comunidade, que estava bem dinâmico e tal.
Mas agora me parece que ele está voltando a ter uma questão progressista, porque você sabe que a ideia progressista, revolucionária, ela é de longo prazo, né? Os caras aceitam as derrotas, mas vão lá. Certamente já tem muita gente do progressista, enfim, a favor de que se censure discurso de ódio, sem sequer definir o que é discurso de ódio, devem estar tomando de novo essas posições, sem contar que aí é só uma hipótese, não estou falando que é isso. Que o governo Lula, ele se articulou em redes sociais, você viu? Fizeram reuniões mesmo, a Janja lá convocou reuniões, juntou um monte de influencer, que antes eles chamavam de gabinete do ódio, agora tá Gabinete do meio amor que liberado. agora. Então, houve uma orquestração deles de atuar como o algoritmo quer, né? Para eles gerarem pauta, porque o que aparece no feed, em tese, são os posts que tem mais alcance algorítmico, né? Então, e sem contar que tem essa questão da Choquei, que você falou, da Mindate, que era a agência da falecida Preta Gil, que eles estão por trás de, como agência, segundo eles, de grandes páginas, né, de humor, de fofoca, e essas páginas geram pauta o dia inteiro, né? E às vezes eles ficam um ecossistema de pautas específicas, então a pauta vai chegando para quem não quer, para quem não o segue também. Mas nem só Choquei, eu vejo que aparece lá para mim da Gleisi Hoffmann, uns deputados do PT que eu não sigo. Então, tá um estranhamento bem grande eu mesmo. Eu fico imaginando se lá na página de alguém que é de esquerda e só segue página de esquerda, se aparecem sugestões e recomendações de direita. Eu já vi esquerdistas falarem que sim. Então, eu já vi eles pelo falarem menos que sim, é pros dois lados. no feeling, né? Foi o que você falou, no meu feeling também. Aumentou bastante o que aparece no feed de esquerda, aumentou bastante. Teve esse boom com o Elon Musk lá, mas agora ele diminuiu, tá incompreensível. Eles não podem reclamar do Elon Musk que estão sendo censurados, porque aparece muita coisa deles. Não, aparece tudo, né? E agora, não sei se também se tem essa questão da autoridade pública, eles dão mais visibilidade, não sei, porque de alguma forma o petismo, o lulismo é o governo hoje, né? Então, aquele selo de autoridade, ele não é o azul, ele tem até uma outra cor lá, que é do tipo, o cara é presidente, enfim, eles... O Lulis. Entrega, E o Threads? Threads morreu? Nasceu morto? Cara, eu nunca nem usei o Threads. Você já usou? Eu nunca nem... Eu fiquei com preguiça na época. Ela falou, não, porque era mais uma rede pra... Né? Quando eles lançaram, que o Threads aí, pra quem nunca mexeu, eu acho que nessa altura do campeonato deve ter pessoas que não conhecem o Threads ainda. Era o concorrente do Twitter do Instagram. Do Instagram, Então ele tenta empurrar pra galera que usa o Instagram. Sempre aparece lá, use o Threads. Clica aqui, vai automático o teu Instagram pro Threads. Eles tentam fazer de tudo, mas o pessoal acha que não usa o Threads. Eu também tenho a impressão que o pessoal não usa e você vê que tem muita coisa que surgiu na internet que depois o assunto desapareceu. Lembra? Vai ter aqueles quadros lá que você vai comprar de macaco, lá que o Neymar comprou uma que era a imagem do macaco, que ela tem a questão algorítmica lá e não, esse dinheiro. Como que fala ali? É do ambiente cripto, né? Esqueci o nome disso. Isso, é que me fugiu o nome aqui, é a tokenização, né? Que ele é tokenizado e aí você teria, né? Ele valeria muito. Ou aquele jogo, acho que era um jogo que eu esqueci o nome, que a Microsoft acho que investiu bastante também, que era você ter terrenos virtuais, lembra que eles falaram que ia ter você tinha o seu avatarzinho lá, e foram assuntos que surgiram, pareceu que ia revolucionar o mundo e sumiram. Ao contrário da Iana, que veio e ela tá agora se estabelecendo e essa vai ficar mesmo. O formato da Threads e tal é um formato validado, é só uma questão que o Twitter é muito dominante, né? Chegou até a Blue Sky, lembra também? E o Twitter, ele já tá consolidado, né? O X, né? Ele já tá há muito tempo, né? E tem só esse negócio de mudar o nome não funcionou muito, né? Sim, Não, as pessoas têm muito hábito de olhar o X, mesmo desde que eu tenho o X há muito tempo, né? Você olha assim, porque o tema quente é no X, né? E tem gente que não gosta do X, por exemplo. Tem gente que não gosta, não olha... Tanto que foi o que você falou, ela é uma rede social que tem menos número, mas na relevância, na opinião pública, ela acaba sendo a mais relevante. Agora eu dei uma diminuída aí na produção de conteúdo, até né, fazendo esse formato de podcast, agora eu tô criando meu próprio conteúdo e tal, mas quando eu criava vídeo pra internet, eu usava o Twitter como minha fonte de primária ali, Sim. Porque vai chegar ali antes de qualquer outra rede, e é isso que a gente observa mesmo, os outros criadores de conteúdo também fazem isso. Você percebe que a notícia chegou no Twitter, então o pessoal foi lá, pegou a notícia crua ali, e daí depois de algumas horas, ou um dia depois ela até, vai ela num formato mais rebuscado, mais elaborado para o Instagram, em forma de vídeo, em forma de outra thread. E o Twitter ele acabou mudando ao longo do tempo, né? Porque até uns bons anos atrás, no começo dele, sempre que você entrava no Twitter, os trending topics era Felipe Neto faz alguma coisa, ou Whindersson faz alguma coisa, que era aquela coisa meio forçada, e como eles têm aquela coisa de fanbase, né? Tem uma base de fãs, qualquer besteira que eles faziam, porque o conteúdo deles é esse, não tô falando nada contra a pessoa física deles, apesar de eu não gostar deles, mas eram esses conteúdos de dia a dia, vamos colocar assim, né? O Whindersson e
Felipe Neto, ambos do Velho Testamento, inclusive, não essas versões novas deles, né? Era sempre eles que estavam no trend, né? Depois que o Twitter foi, as pessoas foram aderindo, ele foi mudando, né? Foi virando o debate público mesmo, mas sem entrava eram só coisas desse sentido, e muitas vezes o trending também, como aparentava ser manipulável, conforme o Elon Musk denunciou, não tô falando que é. Então sempre tinha uns trends também da Rede Globo, Ana Maria Braga, que era coisa que você vê que já era descolada da realidade, mas aparentemente era trend no Twitter. Aí depois ele foi mudando e consolidou mesmo como opinião pública. Eu esqueci agora eu percebi, esqueci de perguntar pro Carlos, eu tinha separado aqui, que eu conversei com o Rafael Nogueira, ele estava falando sobre a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, não sei se conhece a Biblioteca Nacional, eu não sabia, mas todo livro, toda publicação vai para lá. E ele falou que o pessoal usa, por exemplo, quer saber o que o pessoal estava pensando lá em 1970 sobre algum tema. Os caras conseguem verificar lá as notícias da época para ver mais ou menos qual que era a opinião do pessoal. Como que a gente, aqui há 30 anos, vai pesquisar o que o pessoal de hoje pensava, sendo que muitas das coisas estão no Twitter? Não, pois é uma Será busca... que o Twitter vai para a Biblioteca Nacional também? Não, é uma busca difícil, né? Porque como o Twitter virou a ágora moderna, né, do debate, então ela... É difícil mesmo mensurar isso, até porque a produção de conteúdo ela é dificultosa, né? Ela é de dia a dia, né, cara? Você consome o conteúdo hoje, amanhã já esquece, enfim... A questão de literatura, que é um grande erro da direita e do conservadorismo, produz pouco, né? Você vê até isso, essa questão agora que você falou, como a gente vai narrar os fatos de hoje no futuro? Os fatos lá da revolução, da contra-revolução militar, que eu prefiro chamar, ou o golpe militar, como a versão oficial chamou, ela tem duas versões. A versão oficial que prevaleceu não foi a dos militares, foi a dos comunistas. Enfim, agora, hoje, a versão oficial é a deles também, que está prevalecendo, né? Que houve a tentativa de golpe, enfim, que aquelas pessoas iam dar o golpe de Estado, foram insufladas, enfim. E ainda que se possa se defender essa tese, quem defenda, tem a questão que não tinha arma, enfim, né? Não teria como, depois, posteriormente, o processo não tem validade, né? Pela questão jurídica de prova, das pessoas não terem foro privilegiado, enfim, todo aquele cabedal de irregularidades. Mas a versão oficial que prevalece é que houve uma tentativa de golpe, que essas pessoas são golpistas, foram condenadas, então pode ser que no futuro, daqui 20, 30 anos, nossas descendências estejam vendo isso e falam, não, realmente aconteceu, porque na escola a gente aprendeu o negócio do golpe lá militar, enfim, que eles eram os malvadões, não que não cometeram muitos erros, mas assim, que não é bem assim a história, né, como nos foi contada. E a gente vivendo agora, a gente tem essa sensação, a gente está sendo alimentado pelas redes sociais, pelo Twitter, a gente está vendo o negócio acontecer. Essa é justamente a minha dúvida. Daqui a 30 anos o cara não vai se ele ter essa fonte no Twitter. Acho que aí vem também um pouco mais da importância desses portais tradicionais, porque eu acho que de alguma forma vai ficar registrado. Agora eu acho que até entendo. Esses dias eu vi ali, sei lá, algum político faz algum comentário idiota, alguma coisa assim, e vira notícia, né? E, pô, precisa virar notícia? Acho que pensando nessa questão histórica, talvez até faça sentido um tweet virar notícia quando tem certa relevância. Para o cara lá no futuro fazer uma pesquisa e no Twitter não vai encontrar, mas vai encontrar talvez num portal sério que virou notícias. Mas é justamente o que você falou, acho que a direita precisa caprichar melhor nisso, de transformar... A direita precisa produzir cultura, não produzir cultura, não produz... Livro... Documentários, filmes, porque você vê até a questão do 8 de janeiro que eu mencionei, você tem documentários da Folha, do Globo, do Estadão, todos com essa versão dos fatos deles, e você não pode, tem até um ou outro lá que contestando a versão, mas é pequeno, não é da grande imprensa, né? Até por isso muitas vezes a direita acaba cometendo esse erro de criticar grandes órgãos de comunicação. Tem que criticar mesmo, porque eles têm viés, mas também tem que tomar essas posições, né? Tem que chegar nesses locais para falar com o grande público, né? Hoje a gente vê que isso é uma besteira, mas daqui a 10 anos, 15 anos, não... Não, porque você vê, por exemplo, o Alexandre Garcia, né, que ele é da Oeste hoje, que ele já foi da Globo muito tempo, né? Ele era de direita, ele teve muita dificuldade para ir lá, foi com toda a dificuldade, chegou lá e era uma voz de direita na Globo que ficou por décadas, né? E falava anti-Lula, anti-PT mesmo, em muitos momentos históricos, a emissora dele, a Globo, tendo, né, o viés pró-Lula, no caso. Tá, e como que você... Da rede social, antes foi rede social e depois se virou comentarista político, ou antes era comentarista e daí foi para rede social? Eu fui advogado, né? Era advogado, enfim, mas eu sempre me interessei por política, falava muito, acompanhava, e eu ouvia as coisas e me sentia apto a ir lá debater com as pessoas e falar sobre os temas, até por estudar o tema. E muitos advogados caem na política, mas aí o que acaba faltando na minha visão é o conhecimento do extra, porque como você tem o conhecimento jurídico, você consegue comentar política sempre com o viés do jurídico. A decisão foi essa, tá errado por causa da lei tal,
Mas toda a lei, ela decorre de toda uma construção histórica, né? Aí acompanhando, eu acabei indo trabalhar com o meu sogro e com a minha esposa, eles têm um grupo de comunicação, que é o Grupo Feliz, e aí lá comecei a fazer a direção executiva do grupo e apresentar programas também, e aí a veia me pegou, assim, do jornalismo. Até quando me inscrevi no MTB, que a gente mencionou, né, o famoso DRT que o pessoal fala, que se você pedir, por exemplo, no sindicato, eles te dão pelo trabalho que faz, né, porque é um trabalho jornalístico que você faz e tem uma responsabilidade. Aí fui indo para essa área. Eu já advogo também, ainda menos, mas aí comecei a fazer vídeos na internet, aí que eu conheci o Daniel, que era originalmente do Dama de Ferro, o Daniel Gonzalez, meu sócio, e aí ele me convidou e a gente foi fazendo mais. Aí eu acabei indo parar na Jovem Pan e na Oeste, comentando em ambos. Na Oeste eu vou como comentarista convidado quando me convidam, mas na Jovem Pan mais fixo mesmo nos programas da casa. Como que você entrou nesse mundo? Tá, a rede social veio antes, então? Sim. E daí como que o pessoal começou a te chamar para ir para as emissoras, para a Oeste? Então, eu trabalhei lá com o meu sogro, né, nesse grupo de comunicação, ele tem rádios e TVs, aí eu tenho uma ambiência nesse meio, né? Fiz a direção executiva, fazia interface lá em Brasília, enfim, aí eu disputei a eleição de 18, né? Inclusive com o apoio de muitos cristãos, né? Foi a única que eu disputei, 18, aí depois teve mais 3, eu não disputei, não quero nunca mais, nunca mais disputar. Mas aí eu parei de trabalhar com ele, me desliguei e voltei a advogar, enfim. E conheci o Daniel Gonzalez, né? Reconheci-lo, né? A gente estava afastado há uns anos, né? E aí que ele me falou do Dama de Ferro, e eu comecei a produzir conteúdos lá também. Aí a Jovem Pan e a Oeste convidaram, você pode vir aqui em tais programas? Por exemplo, na Oeste eu vou convidado de vez em quando no Faroeste ou no Jornal, mas eu não sou fixo, assim. Na Jovem Pan eu tenho mais habitualidade, vamos colocar assim, mas eu vou onde convidar também. Já fui no Bradock, fiz um tempo, qual convidar, e a gente vai lá e opina, né? Porque eu até entendo que como é um trabalho de esclarecimento também, né? Essa é a vantagem de morar em São Paulo, né? O cara já vai nas maiores na mídias. Paulista estão quase todas aqui. Por exemplo, tem a nova Times Brasil, né? O novo canal aqui, só que ele é na Berrini. Para quem é de São Paulo, cara, é atravessar a cidade, né? Que é outro bairro excelente, riquíssimo em São Paulo, da região da Berrini. Mas, por exemplo, a gente tá aqui na Paulista, é longe pra caramba, é maior trânsito. Então, aqui na Paulista estão concentrada a maioria, né? A Oeste, a Jovem Pan, então Brasil Paralelo tá aqui também, né? Eu vejo, cara, as coisas em São Paulo funcionam velocidade 10, né, cara? É tudo concentrado aqui. Não, uma coisa que eu até comentei outro dia sobre aqueles perfis ali, a gente falou do Joaquim Teixeira. Você sabe quem que é o Joaquim Teixeira? Cara, já me falaram que é uma pessoa que mas como eu não sei se é bom falar no ar ou não, eu te falo fora aí. É porque eu não tenho certeza se é também. E pelo volume que ele posta, eu acho que eu chutaria que não é só ele, acho que é mais de uma pessoa, cara. São os 3 grandes mistérios da internet. O pessoal fala até que é o Emílio, né, do Pânico. Não, acho que não teria passado. Eu também acho que não, mas o pessoal brinca que é ele. O próprio Joaquim Teixeira brinca que é ele, né? Você foi a segunda pessoa que falou isso, cara. Mas eu acho que é mais brincadeira. O Emílio não teria paciência pra fazer aquilo ali. Porque você vê, claro, tem coisas mais esdrúxulas, assim, engraçadas, enfim. Mas é que é um nível de humor, assim, que precisaria ser uma pessoa mais velha. Seria difícil alguém muito novinho ter coisas que ele fala de velha guarda, de Del Rey, né? Que não é coisa da molecada de hoje, né? É um ambiente ali que tem que ser uma pessoa mais velha, tipo, do interior, talvez, né? Tem que ter um senso de humor bem apurado. Não é fácil fazer aquilo ali. Sim, sim. E até hoje não ser preso, cara, São os 3 grandes mistérios, assim. Quem é Satoshi Nakamoto, onde está Daniel Fraga e quem é Joaquim Teixeira. Que é o Joaquim Teixeira. Não, do Joaquim Teixeira eu já ouvi falar, mas como eu não sei se vai que eu falo e não e o cara também recebe processo, né? Vai saber, né? Quais outros grandes perfis que tem na internet aí que você segue? Cara, todos esses da mídia de direita eu gosto muito. Até, obviamente, eu gosto da Jovem Pan, Oeste, Gazeta do Povo. Mas, cara, você vê que hoje é uma multiplicidade tão grande, tem muita gente opinando também, né? Eu até acabei, a pedido do Oeste, indicando pessoas lá, né, pra opinar, porque também tem essa diferença, né, cara? E quando você vai falar de diversos temas ao vivo, assim, primeiro que você tem que estar muito, né, acompanhando tudo, né? Porque você tá ali como comentarista, né? Pô, às vezes o tema varia de guerra da Ucrânia até, falta vacina no posto, né? Ainda mais no caso da Jovem Pan, que lida com o factual, né? Na Oeste seria mais, na minha visão, um canal mais opinativo, e a Jovem Pan, ambos, opinativo e factual. Por exemplo, teve um incêndio, a Jovem Pan cobre e entra ao vivo falando. Na Oeste não tem esse entrando ao vivo falando do incêndio, tem mais as questões mais jurídicos, políticos, que são 2 viés diferentes, mas o principal é você acompanhar tudo de tudo, inclusive da própria esquerda, né? Porque como eles alimentam muito o debate público,
E esses grandes de esquerda, você tem que saber o que o cara tá pensando. Por mais doído que seja ler, com ossos do ofício, né? Como que é ambiente insalubre. Insalubre. Não, mas esses grandes portais, hoje, um dos que eu gosto muito hoje é o Poder 360, acho que tá bom assim, tá com uma linha, né? O Metrópolis, gosto também, melhorou bastante, eles contrataram recente o Pavinato também, aí tem os Noblás, ele é bem eclético, mas ele me parece bem feito, muito bem feito, o Metrópolis. Mas o Poder 360, acho que eu colocaria hoje como um que está se destacando nessa parte de texto. Cara, e os próprios os políticos também viraram meio que uns portais comentaristas, portais de notícias, tudo ao mesmo tempo, né? Porque os políticos... Eu detesto isso, cara. Pois é, os deputados, principalmente, que eles têm um gabinete, eles têm muita estrutura. Então eles são um mini jornal. Não, porque o que é muito irritante nisso pra gente como eleitor, como votante, é que o cara devia contratar burocratas, né, no sentido macro da palavra. Pô, um cara que entende de gestão pública, eles contratam questão sempre de mídia social para fazer o engajamento. Porque até o pessoal fala, e me parece que é verdade, que tem deputado lá que ganha mais de AdSense, dessas coisas no YouTube, do que o salário de deputado, porque até se vê, são grandes estruturas, o cara é opinativo, mas fala, só que você foi eleito para manejar a burocracia. Acho que dá para fazer os dois, né? Mas a gente observando, parece que eles só fazem mais a parte de rede social, né? E assim, deputado é para lidar com burocracia, fiscalizar o governo, não é para ficar dando notícia, né? Eles postam notícia o dia inteiro. Qualquer deputado estadual ou federal, imagina só, deputados federais têm 513 agora, né? Agora, deputado estadual... Cada estado, acho que varia muito, mas cada estado tem o quê? No mínimo 40 deputados estadual? Não, me fugiu o número agora, mas você tem um teto, acho que é 30 pode ter poucos, 40. São Paulo tem o máximo que tem 100 e poucos, então varia muito, né? Mas assim, tem as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Então, isso, as capitais, né? Das capitais que os caras têm um bom orçamento, mas pensar que daí cada estrutura dessas, o cara contrata um assessor de imprensa, um videomaker, um cara que vai cuidar da rede social e fica produzindo conteúdo o dia inteiro. É justamente isso que acaba entrando nessa desgraça. Por exemplo, às vezes eu acompanho, por ossos do ofício, tá passando, você acompanha a sessão da Câmara Municipal aqui de São Paulo. E grande parte, porque tem aquela parte do trabalho parlamentar, de lá no parlamento mesmo falar, né? No municipal, estadual ou federal. Só que muitas vezes os caras vão e falam de temas que não é da competência do município, na maior parte das vezes, né? Não é da competência do município, é do Estado, da União, mas o cara fala porque ele precisa do recorte, precisa aparecer falando alguma polêmica, alguma frase gatilho para ter no rios dele. Então, cara, é uma maçaroca danada. E o que eu descobri que o pessoal que os políticos que mais se destacam e mais têm engajamento são os que menos têm equipe. O Marcel Van Hatten, eu estava conversando com ele a semana passada, ele estava procurando alguém para coordenar as redes sociais dele, porque ele disse que não tem ninguém que coordena a rede social dele. Ele tem um cara que faz lá o par de vídeo, edição e tal, mas ele que está cuidando toda a coordenação e tal. O Nicolas Ferreira, eu fiquei sabendo que ninguém tem acesso ao Instagram dele. Aí, tá certo ele. Ele que publica, cada vídeo que tem lá é ele mesmo que publica. Eu até acho que ele tá certo de não dar senha para ninguém, é muito perigoso, né? Então... Minha esposa já mexeu com isso também, a gente falava, cara, a senha do Instagram mesmo é muito pessoal, né, cara? E ainda mais no caso dele que tá numa posição visada, eu também no lugar dele acho que eu não daria não, cara. Não, mas você veja que daí os caras que mais têm sucesso, vamos dizer assim, mais conseguem engajamento e tudo, não tem uma baita equipe, mas é que eles mesmo, além deles terem um bom desempenho também... Tem conteúdo, né? Os caras têm conteúdo, né? E a pessoa para ouvir. A pessoa vê lá, o Nicolas vai falar, o Marcel vai falar, pô, você para ouvir, né? Agora tem outros deputados que... Cara, é sempre aquele mesmo papo, falar, o Lula isso, o Bolsonaro aquilo e tal, e você fala, mano... Exato, e eles são, vamos dizer assim, a matéria-prima ali, né? A fonte primária. Eles estão gerando conteúdo que é eles mesmos, é o mandato deles, é o que eles estão fazendo. E o que eu vejo daí nos outros deputados, eles estão querendo só replicar a notícia dos outros. Isso quando não é o react deles, né? Faz o react do Nicolas, do Marcelo e sim, tal, né? Os outros deputados reagem. O react dele, você viu do Nicolas e tal, mas assim... Cara, eu acho que a bancada da direita, o conservadorismo, o liberalismo, né, tem bons nomes, né, que precisaria ter mais bons nomes, né? Isso,
E por isso que daí precisa, o que a gente vê nesses deputados é que eles têm uma bagagem intelectual ali, né? Sim, que a gente até falou quando o Caute estava aqui, disso que deu uma degringolada intelectual no geral. Você vê entrevistas antigas na rua, as pessoas tinham um nível cultural maior do que hoje. Tanto que você pega as matérias da escola antigamente, era diferente, né? Tinha economia doméstica, enfim, era outra pessoa, tinha uma coisa cultural maior, que foi degringolando, Paulo Freireanismo, enfim. Então, isso irradia para todos os campos. Aí, na política, e as pessoas consumindo também os conteúdos rápidos, a gente tem esse excesso de ativistas digitais, né, os nossos parlamentares. Um monte de ativista digital e poucos burocratas para manejar essa burocracia, porque você vê que a esquerda ela briga muito, mas ela tem uma certa orquestração. Exemplo, vai surgir algum tema lá, sei lá, pobreza menstrual, que eles inventaram essa expressão recente, mas essa expressão ela já está lastreada em algum estudo de academia, universidade, que já vem que é de um grupo simpático a eles, ou que ainda recebe financiamento via USAID ou qualquer ONG. Aí já tem um grande escritório jurídico que já deu parecer falando que aquilo precisa, e a direita não tem essa construção, que a esquerda tem de décadas já, a direita não tem. Sim, a Campanholo fala muito disso, é o último livro que ela lançou. Ela até dá uma boa explanada nisso, de como a esquerda sai lá da universidade, os artigos e os acadêmicos lá planejam para depois passar por... eu não lembro direito as etapas que ela colocou lá, mas na última etapa o negócio vira lei. Sim, ele, por exemplo, faz o estudo acadêmico, aí começa a surgir essas expressões, a mídia começa a reverberar, até porque a maioria da parte dos jornalistas vem, né, dessas grandes universidades, e aí começa a reverberar esses termos. Por exemplo, o discurso de ódio, enfim, e essas coisas que pautam o debate público hoje, que as pessoas tomam processo por isso, discurso de ódio, não tá claro o que é isso, não tem definição, né? As fake news, então vai tudo enfiando, e aí o Congresso muitas vezes não precisa nem votar os temas, né? Vai entrando como verdades absolutas, é igual a própria tese do racismo estrutural, que é altamente questionável do ponto de vista dos dados, ela já nos é passada como algo que é a realidade absoluta, aquilo. Porque veio do meio acadêmico, já tem uma ONG sobre o assunto, então já é uma verdade universal, você tem que aceitar. É isso que ela põe lá. Veio do meio acadêmico, passa por várias etapas. Quando chega lá para ser votado no Congresso, já perdemos a questão lá. Sim, não, e aí sempre a direita, até por não ter essa orquestração, ser essencialmente individualista por conta do conservadorismo, então ser uma coisa mais pró-família, não tão coletivista. Por isso que a direita precisa, infelizmente, se coletivizar. E aí, quando esses assuntos surgem, a direita só vai apagando um pouco o incêndio. Mas o assunto sempre passa, só que não da forma que eles gostariam. Mas aí passa e a gente fica lá, sempre apagando incêndio. A direita é sempre reativa, nunca tem sido propositiva. Nós vivemos apagando incêndio, é verdade. Apagando incêndio, só que o tema passa, né? Ou ele volta depois e a gente vai... não, só esse ponto aqui que não passou, mas depois entra mesmo, então... E para as eleições do ano que vem, você vê alguma... Vai ser parecido com a da última eleição ou vem alguma grande mudança? Acho que é a IA, né, que chegou de novo aí para ver o que vai acontecer. Acho que é mais a IA e também a atuação do TSE, né? Porque na última eleição o TSE fez o calendário fora do prazo que a legislação determina, então, e atuou bastante, né? Vamos lembrar que proibiu diversas menções lá, questionamentos, não, vários questionamentos do Bolsonaro no sentido de alegar proximidade do Lula com alguns ditadores, ou mesmo a posição dele sobre o aborto, temas que foram proibidos. Teve a questão do radiolão, que foi o escândalo lá das veiculações de rádio nos interiores aí do Brasil, que depois o STF não achou que tinha um escândalo lá na decisão, mas teve vários temas, né? A grande questão é essa, as instituições se metendo no pleito a pretexto de salvar todos nós da IA maligna, né? Como ele sempre é um pretexto bonito, não vamos enfiar na eleição aqui, censura ali para te proteger, né? Só que ninguém tá pedindo essa proteção. Será que vai acontecer o que aconteceu na última eleição, de censurarem lá coisas que eram muito claras, que eram verdadeiras? Eu tendo a imaginar que vai ser até pior. É que a diferença é que agora nessa eleição a gente tem o fator americano, né? As sanções, Magnitsky e tal, então não sei até que ponto as instituições vão avançar igual na outra, mas a julgar pelo que eles continuam fazendo, mesmo depois de Magnitsky, enfim, eles continuaram, o STF, na minha visão, continuou avançando, então eu acho que eles não vão parar, não. Perigo é. Vamos ter que descobrir conforme os negócios vão acontecendo, não tem muito o que fazer, né? É que a direita engula uns sapos ali e construa um projeto viável, né? As VPNs não tem muito como salvar nisso, né? Tem alguma diferença, por exemplo, se jornalistas que estão publicando lá de fora, eles estão sujeitos à censura também ou não? Não, em tese não. Quando até caiu as redes aqui, ele
a gente usava o VPN, que era para esconder o IP da origem, né? Mas aí hoje ficou bem claro que eles conseguem derrubar a rede social num país, né? Igual derrubou aqui no Brasil, mas aí os jornalistas gringos conseguiam postar de lá falando daqui você conseguia ver. Mas agora daqui não conseguia postar. Tanto que teve até a NFL, né? O futebol americano lá durante a queda do X, e os jornalistas gringos ficaram lá, né? Pô, mas tá derrubado aqui o X, né? Eles tiveram que usar VPN, enfim, ou mandar lá pra gringa pro cara postar de lá. Que aqui não acessava o X, lembra? Acho que foram uns 3 meses, né? Mas mesmo os brasileiros que estão lá fora não tem como ser censurados? Ou tem? Como assim? Os jornalistas brasileiros que estão lá fora agora. Então, Nossa, pode ser, né? Em teoria, a justiça poderia censurar ele, né? Não poderia na jurisdição brasileira, né? Esses últimos avanços do STF, ele tentou censurar lá. Aí que deu problema. Aí que o problema pegou. Porque o pessoal foge daqui pra ir lá, só que mesmo assim pode ser censurado. Mas pelo menos não vai preso, né? Acho que por isso. Lá não vai preso. Tanto que até tentou-se a extradição do Alan dos Santos nos Estados Unidos, do Eustáquio na Espanha, e os órgãos competentes lá falaram, não. Porque o básico, o elementar de extradição de um país é falar, eu preciso que o crime que você está falando que o cara cometeu aí, aqui também seja crime. Pelo menos no caso do Alan dos Santos, o que se veiculou na reunião, que até saiu na Folha na época, foi que lá a resposta foi, cara, mas isso que vocês estão falando é crime de palavras, né? Aqui não tem esse crime na legislação, então não vou extraditar nada, nem ele, nem o Constantino. Tanto que eles têm o green card lá, hoje são cidadãos americanos. Né? Você já teve algum problema lá no Dama de Ferro ou em alguma coisa que você publicou na internet? Ou você já se autocensura para não ter esse problema? Não, já tivemos sim, posts derrubados, né? Denúncia, muito campanha que parece até uma orquestração, né? Já teve, vou até nem falar o nome dos esquerdistas lá, mas alguns perfis grandes de, em tese, atacar a honra minha e do Daniel, que é o sócio, né? Falando, vocês são mamateiros de dinheiro público, não sei o quê. Aparentava haver uma orquestração, não estou dizendo de orquestração, né? Eles se sentaram e falaram, vamos atacar essa pessoa. Mas de quando algum canhoto lá vê um batendo em um, eles se juntam e batem para dar o volume, né? Uhum. Falando que a gente já trabalhou em máquina pública, sendo que eu já disputei a eleição de 18, usei fundo eleitoral, sou a favor de que a direita use até enquanto ele exista para balancear o jogo. Mas foi a única eleição que eu disputei 18 e já tive cargo na máquina pública, na imprensa oficial, se não me engano, de 20 a 21. Tive esses cargos. Só que o argumento era, você vive dinheiro do Estado, vocês são funças, o que não é verdade. Não somos trabalhadores do Estado, nada contra quem é também, que seja. Mas não é o caso, era mentira. Só que nesse caso, por já estar desse saco cheio, a gente deixa passar que o assunto esfria em 2 dias. E esfriou mesmo. Tem vezes que você tá tão de saco cheio que você deixa passar e fala... Porque se você vai se justificar pra esses loucos aí... mas nunca tomou nenhum processo. Não, a gente já tomou indiciamento da Polícia Federal, já tive que depor logo depois daquele calor da eleição, ainda estava muito quente a coisa em termos de Supremo indo pra cima das pessoas. Eu tive que depor lá na PF num caso que a gente fez um post que era aquele futebol com a cabeça do Bolsonaro, lembra? O pessoal jogando, aí a gente repostou e falando, 0 processo, 0 inquérito, 0 sei lá o quê. Aí a PF abriu uma instauração ali de procedimento, intimou o Carlos Bolsonaro, a gente, né, o Dama de Ferro TV, e um outro perfil lá que é bem grande, que é o Desesquerdizador, que é um perfil muito bom também, que eu gosto. E a gente foi lá prestar depoimento individualmente, né, cada um na sua, era a PF do Rio, eu fiz o depoimento online. Era mais nessa linha, né? Eu percebi assim até Mas qual que era o problema? Eu não entendi. Porque, cara, eram essas investigações forçadas, né? Falando porque, em tese, a gente teria mentido porque teve um início de procedimento interno na Polícia Federal para ver se tinha algum elemento ali, né? Porque quando tem qualquer indício de crime... Só por isso? Porque você falou que 0 inquérito, eles foram... Falou, gente, não tem inquérito, não tem processo, nada. E teve uma fagulha de burocracia, alguma produção interna de burocracia, seja lá qual órgão for, para falar sobre o tema. Aí falar, não sabia, até porque não são dados públicos, né? Não tenho como saber se a PF... né, chegou a abrir um procedimento interno administrativo para ver isso. Mas eles abriram lá porque alguém fez alguma notícia crime, sei lá, porque notícia crime todo mundo faz, né? Se notifica o MP, polícia e tal, fala, aqui tem crime. Eles podem abrir, dar 1 ou 2 despachos, já seria considerado uma burocracia interna, né? Mas a gente teve que depor e aí depois o inquérito foi arquivado, não tinha elementos. Mas assim, é uma coisa que você percebe que não faz sentido, Caramba, né? Mas eles usam isso para meio que dar uma... É um recado, eu entendi como um recado, isso não acontece com o outro lado, imagina. Não acontece. Tanto que eu entendi como recado. E, por exemplo, eu tô falando hoje como que aconteceu na narrando dos fatos.
Pô, o durante, até você recebe, porque começa a te ligar, e hoje a PF e a polícia também fazem isso muito, começa a te ligar, manda mensagem, ó, aqui é da Polícia Federal, tem uma intimação pra você, aí você tem que ver com a sua esposa, com o seu filho, ó, eu vou na Polícia Federal depor, é uma coisa que gera toda uma celeuma, e tanto que nesse meio tempo muita gente desiste, né? Tem muita gente que recebeu uma intimação, a pessoa já desiste, né? Mas eu sou advogado, entendo a parte burocrática, então recebi que era uma intimação para depor como investigado e depois não virei ali, não fui indiciado porque a própria Polícia Federal entendeu que não havia elementos. Mas eu entendo como recado, não estou dizendo que seja, porque a Polícia Federal eu entendo como uma instituição séria, mas há momentos ali em que a gente duvida bastante. Tá vendo aí, ó? Já é o medo aqui, ó. Medo, né? Já fala pedindo desculpa para não ter problema. Não, a Polícia Federal é séria, mas ultimamente ela vem juntando 20 jagunços ali do Alexandre de Moraes e fazendo o que bem entende, né? Eu tô de camisa vermelha aqui, então eu posso falar qualquer coisa hoje que eu tô à prova de... Não vai preso. É só botar um boné do MST aqui, você pode falar qualquer coisa, né? Mas então, tá, eu queria agradecer já para concluir, quais suas redes sociais, onde o pessoal pode conhecer o teu trabalho aí. Obrigado, mano. Um abraço aí pra você, pro Caute aqui, pra toda a equipe. Cara, a minha rede social é João_Belucci, a minha pessoal, e o meu outro perfil é o Dama de Ferro TV, lá junto com o meu sócio Daniel Gonzalez, especialmente no X e no Instagram, Dama de Ferro TV. A gente tem no YouTube, estamos reformulando lá, mas siga a gente lá, dá um retweet, uma contribuição, e tem lá o Pix do canal, quem quiser fazer, a gente agradece também. E também na Oeste, na Jovem Pan, você isso, tem ido lá, direto né? na Oeste e na Jovem Pan, na Oeste tem ido bastante no Faroeste, na Jovem Pan, alternando lá na programação da casa. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado aí por terem acompanhado. Vamos prestar atenção aí. Não fiquem compartilhando notícia falsa aí. Olha, quando tem algum portal aí, abre ali que nem a gente fez, vê se tem os autores, vê se tem o jornalista. Não fica compartilhando aí, porque às vezes você está compartilhando algo que prejudica aí o próprio pessoal que você acredita aí. Então é isso aí, até a próxima. Falou!